Fala galera, a gente está começando mais um do Zero aos Palcos, esse projeto que a gente está encantado de fazer, porque a gente está trazendo aqui para essa mesa não só grandes profissionais da área da música, mas também grandes artistas e além, Vinícius, grandes amigos a gente está trazendo para cá essa mesa, porque esse é o grande lance, a gente tem um papo muito aberto. Eu queria poder estar gravando o off, que é muito legal de tudo que a gente fala, que às vezes não sai aqui, mas quem sabe um dia a gente começa a libertar esses cortes do off aqui pra vocês, certo? Mas hoje como sempre tem acontecido, que a gente tá trazendo pessoas especiais aqui, esse cara pra mim é muito mais do que especial, esse cara pra mim é uma referência, esse cara pra mim é um professor, além de meu amigo, além de meu colega, além de meu chefe. Vinícius, fala um pouco desse cara. Ele tá tornando hoje um dia especial pra nós, né? Pista, exato. De quem a gente tá falando, senhor Vinícius? Hoje o nosso convidado é Duca Lendecker. Eduardo Tavares Lendecker, para os mais íntimos. Duca, obrigado por estar aqui com a gente. Que massa que tu topou vir aqui, cara. Cara, é um prazer. Tenho acompanhado as coisas que vocês têm feito. Muito legal, muito profi. É uma honra. De verdade, cara. Claro, eu tô me saindo um bom comunicador claro aqui. Que sim, cara. Não, e tudo muito bem feito, né, cara? Isso conta muito, sabe? Obrigado. Conta muito. Obrigado mesmo. Esse perfeccionismo, né? Tem muito peso as coisas que tu me fala, tu sabe muito bem disso, né? O Duca é um cara, pra quem conhece ele mais intimamente, como eu tenho esse privilégio, sabe que ele é um cara muito exigente com as coisas, ele é muito apegado a detalhes, é muito cauteloso com tudo. E vindo de ti, cara, isso aí pra mim é muito importante pra nós, né, Vini? Com certeza. Saber passando pela tua curadoria do nosso trabalho. Cara, essa coisa de ser exigente, né, cara, é interessante esse assunto também, porque ele é fundamental, porque sim, tu tem que ser muito exigente, né? Mas ao mesmo tempo também tu não pode deixar de fluir, né? Boa. Porque para que a coisa flua, qualquer coisa que seja, um livro, um disco, um vídeo, um filme, né? Tem que andar, né? Sim. Um podcast, ele tem que andar. Ele não pode ficar parado ali, porque de repente esse microfone, Putz. esse microfone. Cara. Riscou o disco, né, cara? Então, assim, claro, tu tem que achar a melhor posição do microfone, com certeza, mas tu tem também que deixar fluir, né? Então é difícil achar esse ponto de equilíbrio às vezes, né? Exatamente. Porque o perfeccionismo ele não tem fim, né? Pode virar uma obsessão, né? Sim. Então é louco, porque tu tem que te permitir deixar fluir às vezes, e às vezes ir em lugares meio desconhecidos e até meio na cega, né? Para que a coisa flua. Então é louco. Eu tenho várias passagens assim contigo que eu queria falar todas aqui, mas talvez não seja, tenha que ser um outro podcast. Mas já que eu ia falar isso depois, que eu acho que a gente ia chegar nesse ponto. Mas teve uma coisa que tu me falou, e eu nunca comentei isso contigo, vou falar agora, que legal, né? Exclusivo. Que tu, uma vez ele falou. Não bote assim, palavras na minha boca. Não, mas é uma coisa legal. Um dia ele chegou assim, que ele percebeu que eu tava sendo um pouco, talvez flexível demais com a galera da técnica, do som. Ele disse, tudo bem. Tá, não tem esse copo, mas serve o outro e tal. Eu tava tentando achar uma flexibilidade em quase tudo, que errado não tá, mas tem um limite. E aí o Duca disse assim, cara, tu precisa ser mais exigente contigo mesmo, com o teu trabalho, com as tuas coisas. Ele disse assim, porque ele viu que eu tava talvez sendo um pouco mais flexível. Permissivo e aquilo virou. demais também, permissivo. E aquilo virou muito a chave pra mim. Eu disse assim, de fato eu preciso talvez travar um pouco e dizer, não, só um pouquinho. Se eu consigo deixar isso um pouco melhor, eu preciso olhar pra isso e tentar fazer. E aquilo virou muito chave. Mas por isso que é coisa, interessante, né, cara? É difícil. Outra coisa difícil também é muito mais difícil a gente se enxergar do que o outro enxergar a gente, óbvio, né? E ao mesmo tempo, não é uma coisa fácil tu abordar o outro para falar de um defeito dele. Não. Porque é uma coisa, tu tá invadindo o espaço do outro, né? Sim. E ao mesmo tempo é importante, porque a gente não se enxerga, Isso. né? Então o cara que recebe a informação, ele tem que estar aberto para receber aquela crítica, né? E o cara que fala também não pode falar de uma forma que faça o cara não enxergar, não aceitar aquela crítica, né? Não Certo. assimilar. Então, talvez eu tenha conseguido, tudo estava aberto, e eu tenha Demais. conseguido fazer um approach que não foi agressivo, né? Nunca, porque não é fácil, de maneira nenhuma. né? E Não é virou a fácil. chave de fato pra mim. Eu comecei a olhar com outros olhos as coisas assim, tipo, não queria. De fato, as coisas têm que fluir, tem que acontecer, tem que andar, mas precisa ter um certo cuidado, um pouco mais de exigência. Tem sobre o coisas tá que não fazendo, tem né? que acontecer mesmo, porque tem coisas que são ainda coisas como se fosse segurança, né? Que nem no paraquedismo. Tu não pode permitir determinadas coisas porque tu morre, né? Então isso serve também para arte, para qualquer coisa. Tu me comentou alguma coisa assim, mas não sei qual é o nível que isso implica. Não, nem começamos aqui, não. Sabe o que é o piloto Thunder? Ele é aquele cara que salta com a galera nas costas, ali, tipo, na frente. Ele salta com as pessoas, tá ligado? Que loucura. Ele é um instrutor. Um instrutor que tá instrutor, ali pra fazer o salto duplo, mas nós vamos chegar lá. É um baita exercício, né? De tudo isso que a gente tava falando, o paraquedismo é um baita exercício de apego, desapego, disso, de fluir, de não fluir. Porque também o cara tem muito medo, né? Boa. A pessoa que vai saltar, ela tem muito medo, ela nunca saltou. Então tu tem que
levar aquilo de forma que faça todos os procedimentos de segurança, sem o cara perceber que aquilo é pra gente não morrer, né? Que massa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, isso aqui não é um programa de entrevista, né? Tá longe de ser um repórter, é um bate-papo. Mas a gente quer contar da tua trajetória, de quando tu começou na música. Onde que tu encontrou, assim, que tu enxergou, que assim, cara, a música começou ali pra mim. Como é que tudo começou? Qual é a tua trajetória do zero até os palcos? Cara, é bem do zero, né? O meu caso é zero mesmo, porque não tinha ninguém trabalhando com música, eu não conhecia ninguém da música, né? E eu tinha só 11 anos quando eu tive Na essa... família, ninguém? Em casa, sim, mas não profissionalmente, Sim. né? Uma família musical, né? Minha mãe sempre cantou, e o meu irmão, antes de mim, começou a tocar, o Adriano, tocava violão. Então eu tinha essa referência da música, que foi o meu norte ali quando eu decidi, né? O grande fato que mudou tudo foi a morte do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, né? E foi uma morte muito ruim, assim, muito difícil, né? Minha mãe é professora, meu pai era advogado, mas os dois meio que começando a vida ainda, né? Então, porque naquela época você tinha filho bem mais cedo também, né? Então, meu pai era novo, né? Minha mãe muito nova. E, pô, eu via que o bicho ia pegar, assim, sem o meu pai ajudando, né? E meu pai não tinha nada, eles não tinham nada, eles estavam começando a vida, né? E a minha mãe trabalhando 3 turnos como professora para sustentar 3 filhos, né, cara? Meu Deus. Cara, eu pensei, bicho, eu vou ter que fazer alguma coisa. Já com 11 anos me deu esse estalo, sabe? E aí a gente sempre chegava da aula e ia pra sacada e meu irmão pegava o violão do meu avô, que é esse violão que eu tenho tocado atualmente, e ficava tocando ali na varanda, né? E é fascinante, né, cara? Sozinho, ninguém te ensinou nenhum acorde? Ele Como é que ficava foi? tocando. Ele. Ele. E eu ficava só olhando. Tu ficava olhando ele tocar. Olhando ele tocar. E era muito fascinante aquilo, né? O cara que toca violão, ele tocava direitinho, assim, tocava bem. E aí eu falei, cara, eu vou aprender, eu quero também tocar esse troço. Aí eu falei, ele tava tocando Águas de Março, né? Poxa. Eu falei, pô, me ensina essa música aí, né? E ele, essa música não, cara, tá louco, escolhe uma coisa mais fácil. Aí eu sou ariano, cara, eu fiquei louco da vida, né, cara? Eu Desafiou. falei, então tu vai ver. Cara, eu treinei a música até aprender. A primeira música que eu toquei foi Águas de Março. Pô. E aí, se tu toca Águas de Março, tu já toca um monte de outras coisas, Mas né? um monte. Aí, cara, aí não parou mais. Aí eu montei um repertório de bossa nova Tá e fui pra noite. Com 13. Daí. Tu montou... Isso eu não sabia. Sim. Tu começou montando um repertório de bossa nova. De bossa nova. Que é o que tu tá... E, na verdade, bossa nova e MPG. É exatamente o que eu tô fazendo agora. Véio. Por isso que eu digo que eu tô voltando ao Shallow Bar, que era o bar que eu tocava, né? Então aí eu fui pra noite tocar bossa nova e MPG, que a gente chamava naquela época, que era Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Ney Lisboa, os Ramil, o Gelson de Oliveira. Na época era muito MPG. forte esse movimento do MPG, que chamava, né? Principalmente o Nelson Coelho de Castro, puxando com o primeiro LP, que, se não me engano, acho que foi o primeiro LP que foi lançado de alguém daqui, assim, independente. E né? o MPG era que estilo musical, assim, Cara, que se era encaixava? popular música do quê? urbana. Que tinha uma conversa com a do campo, entendeu? Com a do campo. Mas era urbana, porque na época era muito forte a do campo. Porque tinha as Califórnias da canção, Aham. Sim. que eles iam. Que massa. Mas eles iam com a música, porque eles eram de Porto Alegre, entendeu? Assim, pelo menos, eu não sei se eles são de Porto Alegre, mas eles moravam em Porto Alegre e atuavam em Porto Alegre. Então, era a música urbana. A MPG era a música gaúcha urbana. Não era a música Voz e tradicional violão. gaúcha. Mais voz e violão Tinha de caracterizado. tudo, cara. Tinha de tudo. Tocavam com banda. MPG, eu nunca escutei isso na Não, minha vida. muito forte. Que Foi massa. nos anos 80, o MPG. legal. Nos anos Tipo, 80. 70 e 80, né? Música popular gaúcha, seria. Música popular gaúcha. Que demais. Então eu tocava MPB e MPG. Coisa bem de gaúcho isso. Coisa do gaúcho. Seria MPB, né, cara? Se separar, né? Se separar, né? Adorei esse negócio do MPG. Mas era um movimento que chamava MPG. Não sei se alguém deu o nome para isso, mas todo mundo chamava, todo mundo conhecia o movimento da MPG. E eu incluía, então, MPG e MPB, era o que eu tocava no bar. Eu adorava. Tocava as do Bebeto Alves, tocava... Pô, demais, e todo né? mundo comendo, e nem olhava para mim. Só... Nessa vibe, né, do do restaurante. Restaurante, era pior do que bar. Era Pior do que restaurante, bar. Era Pior restaurante. do que bar, porque os caras não largam o talher pra bater, pra dar um aplauso. Não tem isso aí. Mas foi ali onde eu consegui também começar a ganhar um dinheiro, né? Com 13 anos. Com 13. Aí com 14, cara, alguém, não sei, viu eu tocar, aí eu comecei a estudar, né? E aí eu estudava muito, cara, porque aí eu fiquei obsessivo por aquilo, estudava tipo 14 horas por dia. Em casa, sozinho. Em casa, sozinho. Violão. Violão, mas já com técnica de guitarra, já passou lá, entrei no clube entrei eu não me lembro como é que era o nome daquela escola do Taba. Ele tinha uma escola ali na
na Marquês do Pombal, se não me engano, naquela rua. É Marquês do Pombal. Isso, ele tinha uma escola de música. Sim. Que era muito louco, ele dava aula em várias salas ao mesmo tempo, e tinha uns banquinhos que tu botava o fone, assim, e ele mandava tu fazer escala e tal. E eu comecei a ter aula lá e estudar que nem um louco. Alguém me viu tocar, não sei quem, me convidaram, acho que foi o Solon, ou não sei quem me convidou para entrar numa banda de rock, que era a Prise. Aí comprei uma guitarra verde, que era horrível, com uns botão de tomada, assim, né, pra trocar os captadores, Que sabe? demais. Cara, uma guitarra bizarra. Até então tu não tinha contato com guitarra. Até Não. essa. Aí ele me convidou pra tocar nessa banda de rock, eu comprei essa guitarra verde e era a banda Prise, que era o que ela hoje não batera. Aí eu fui lá fazer uma audição na banda, com 14 anos, e aí, eu descobri esse guri que toca pra caramba lá e tal. E aí, cara, quiseram que eu entrasse na banda e tal. E aí começou a banda, aí o lance é rock. Aí começou o rock, porque tava começando a acontecer o rock. Claro. Que era o ano dos anos 80, o rock dos anos 80. Sim. Aí, cara, eu entrei de cabeça no rock dos anos 80, comecei só a tocar rock, estudar rock, comecei a fazer show aí com 14, no Tava mesmo cantando ano. já? Cara, eu cantava, mas não era cantor. Tipo assim, Não. começou no bar no Bossa Nova, Não, no eu violão. só fui ser cantor lá no Cidadão Quem. Nunca cantei até os anos 90 ali. Esse projeto Bossa Nova no bar? Não, eu cantava, mas não no rock, eu digo. Tá, aí no rock Aí tu eu foi virei de guitarrista. Eu fui de guitarrista. Sim, eu cantava nos bares, claro. Sim. Mas aí eu fui de guitarrista e daí eles conseguiram pra mim uma Fender Strato, cara, animal, que era de um amigo do Cláudio, que ele não usava. Cara, Do Cláudio? Duca Cláudio. Duca Cláudio. Cara, mas Bah, eu saí de uma guitarra verde inacreditável por uma guitarra inacreditável do lado oposto. Uma Strato edição de aniversário, cara, cinza, absurda a guitarra. E naquele mesmo ano, cara, selecionaram a Prise, a gente botou uma música no rádio naquele ano, e botaram a Prise para participar do Rock Unificado no Gigantinho. Cara, e daí com 14 anos eu tava tocando no Gigantinho para 14 mil pessoas. Nossa. E tocando e detonando a guitarra. E aí, claro, né, cara, aí eu comecei a aparecer, entendeu? Porque daí começou, aí, pô, imagina, eu venho para 14 mil pessoas, e aí imprensa e todo mundo. E daí eu comecei a existir como guitarrista. A Prise continuou um pouco, cara, 85 já, final de 85, a bandalheira, o Foguete Luz, fala, tem que chamar aquele guri, tem que chamar aquele guri, tem que Que a chamar galera aquele começou guri. a comentar do Piá, Claro, que Piá, tocava que era o guitarra que pra mais caramba. tocava, não sei o quê. E aí me convidaram para entrar na bandalheira. Aí, nesse período, cara, foi nesse período que numa das gravações da Prise, a gente sobrou um pouco de tempo no estúdio, eu com 15 anos, e aí eu pedi, pô, não dá para eu gravar uma guitarra, só uma guitarra, eu só ligo a guitarra e gravo. Claro, cara, liga a guitarra. Aí liguei a guitarra e pum, gravei uma música. Na técnica aquela touch já. Ah. Aí, cara, eu peguei, o cara me deu um cartucho com a música. Um cartucho. É. E aí a gente chegou para entregar a música da Prise na rádio, na Ipanema na época, e eu levei meu cartucho. E era o Newton Fernandes, o diretor, o programador da rádio. E eu falei, ô Newton, essa aqui é uma música de guitarra que eu fiz. Ah, deixa eu ouvir. Aí ele botou assim, ai, mas essa música é linda. Vamos botar na programação essa música. Cara, a música estourou na programação, Não, uma música verdade. instrumental. Sim. Era uma das músicas que mais tocava. Hoje até vou encontrar o Humberto, depois que você sair daqui, o Gessinger. E numa das entrevistas do Gessinger que ele dava na época, era os melhores do ano pelos melhores, os melhores pelos melhores, né? E ele botou essa música, do Kalendecker, por si mesma, chamava a música. Que demais, E aí, aí aconteceu muito mais do que a própria música que a gente tinha botado. Aí eu meio que dei uma atropelada na história. Aí, cara, aí fui pro melhor guitarrista do ano na Zero Hora. Aí eu apareci como Duca Lendecker, o guitarrista, entendeu? Isso com quantos anos? Com 15. Com 15 anos. É. Com 15 tu foi considerado um dos melhores, ou o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. Aí, cara... Cara, com 15 eu tirava a ranha do nariz. Aí eu entrei na Bandalheira, gravei o primeiro disco da Bandalheira, pela Som Livre, né? Gravei o segundo disco da Bandalheira, ainda tocando na Prise, eu levava os dois. Aí um dia eu tinha 2 shows, um com cada banda. Cheguei atrasado no da Prise, quando eu subo no palco, cara, o vocalista vem me dar um soco na cara, em cima do palco. Pra dizer 1000 pessoas olhando. No meio da tua cara. Na minha cara. Não é possível. Isso eu nunca O escutei. rock and roll tem essas histórias mesmo, né, cara? Porque ele tava putaço. Porra, tava puto e tava com ciúme também, né, cara? Porque a Bandalheira era maior, né? A Bandalheira Sim. era uma banda bem maior, né? E aí a Prise era massa também, mas a Bandalheira era uma banda que vinha do Foguete, era o Foguete o mentor, imagina, o Foguete era do Bicho da Seda, né, cara? Um cara nacional, assim, né? Na época era, cara, Sim. né? Um cara, pô, que veio de um lance muito grande de rock, né? Era um professor no Brasil inteiro tinha o Foguete como referência, né? Sim.
E Bom, aí, pediu demissão. aí eu saí da banda na Saiu hora, da né? banda. Óbvio, né, cara? Saí da banda e aí fiquei só na bandalheira. Aí, eu falo pra caramba. Vocês Não, é que tu já apanhou bastante, né? Depois eu quero contar a história da carona, né? Ah, é. Que é Que sensacional. aí é com a bandalheira, né? Que já era com a bandalheira. É que eu posso contar agora, porque foi nesse período. Começou Foi. por ali. É, foi uns anos depois, poucos anos depois. E tu não 2 fazia anos nenhum depois. vocalzinho, back vocal, nada. Fazia, não, cantava direto. Cantava direto. além de tocar. Sim, não era direto. o principal ali. Não, não fazia voz principal, mas eu cantava muito back, muito. Sim. Muito. E aí, cara, veio os discos da Bandalheira, que foi muito legal, e daí nisso, aí, claro, eu aparecendo muito, aí um cara me chamou de Caxias, tinha um estúdio grande lá, que era o Castel Novo. Castel Novo, é. E ele, Duca, tu não quer gravar um disco solo? Aí eu falei, eu quero, né, cara? Aí o cara abriu o estúdio pra mim lá, eu gravei um disco solo também nesse período, que é um disco que eu não gosto, não falo e escondo, né? Que é um vinil. vinil É. que eu já vi ele na casa de um amigo em Caxias, te mandei uma foto, não sei se esse cara, tem um cara que tem esse disco. Eu já vi ele. Mas não escute, por favor. É que daí é um guri com 16 anos, né, cara? Experimentando de tudo, Experimentações, né? É, exato. Não, Agora nesse a galera vai começar a buscar na internet. fudeu. Nesse ponto, sim. Mas aí, cara, eu tava super... Aí eu tava super, assim, aparecendo, né? Tanto que daí, cara, saiu na capa da Zero Hora, assim, uma coisa bem... Que era Duca e sua incrível guitarra. Daí saiu, assim... Aqueles dentes tudo assim, sem camisa, com aquela guitarra assim. O cara fez uma matéria de capa, né, cara? E daí o Stanley Jordan, cara, tava em Porto Alegre quando saiu essa capa. E aí o cara falou, porque é esse guri, né, cara? Aí, eu quero conhecer esse guri, não sei o quê. Eu fui lá no hotel pra conhecer ele. Cheguei lá, cara, quando cheguei na recepção, não, o Stanley não vai te receber. Falei, cara, os caras me convidou pra vir aqui, né? O cara me convidou. Não vai te receber. Falei, então tá, fui pra casa, puto da cara. Nisso me toca o telefone, é o Corsete. O Corsete. É o Corsete. E aí, Duca, como é que tá, cara? Pô, que legal essa onda toda que tá rolando aí e tal. Pô, cara, e tu não sabe, o Stanley Jordan me convidou pra ir lá tocar com ele no hotel. E o cara disse que não era pra eu entrar. Não acredito, o Corsete falou. Para aí só um pouquinho, por coincidência eu tô com meu primo aqui que chegou dos Estados Unidos agora. Cara, o cara é fluente no inglês. Quem sabe a gente liga pra lá falando inglês. Olha essa história, cara. Cara, o cara ligou, falou inglês, passaram pro Stanley. O Stanley falou, cara, eu tô esperando o Duca aqui. Há uma hora o cara não aparece. Caramba. Ele falou, não, para aí, nós estamos indo pra aí. Aí vai eu, o Corsete e o primo dele. Chegamos lá, cara, eu não me lembro o nome do empresário dele, cara, mas era um cara, assim, massa, assim, né? Uhum. Cara, manda chamar o pessoal da recepção, coisa... Cara, o cara descascou os caras na minha frente, sabe? Descascou os caras, gritou, porque o americano, cara, ele é muito assim. Eu agora tô morando lá, mais ainda. Eles são muito cordiais, muito educados, muito respeitam o teu espaço. Mas, cara, quando eles são brabos, eles são muito brabos. Quando cai o disjuntor... Quando cai o disjuntor, cara, eles viram uns bichos, cara, sabe? Eles são muito rudes, eles sabem ser muito rudes, né? E sabem ser muito educados. Muito então, assim, cara, o cara destruiu as pintas, cara, assim. O produtor local deve ter sido demitido ali na hora, né? E aí, cara, passamos a noite tocando aí o Stanley Jordan. Então, cara, começou um processo, assim, de eu realmente aparecer como guitarrista. E aí, cara, eu já tava fazendo meu disco solo e tal, daí eu falei, cara, eu vou fazer uma banda pra mim. E nisso meu irmão começou a tocar baixo. Eu tinha baixo em casa, eu já tinha comecei a ganhar grana, comprei carro, né? Eu fiz 18 anos, é bem quando eu tinha 18 anos isso. Que aconteceu isso com o Stanley e tal. Que eu já estava aos 3 anos na bandalheira, já tinha feito meu disco solo. Aí, cara, eu falei, cara, vou fazer uma banda. E aí, pô, meu irmão tava tocando bem, eu falei, vamos fazer uma banda. E nisso, Tara na Tiriça, cara, era uma banda muito famosa, vocês não têm noção. Cara, que era o Truda. Cara, era uma banda gigante, mas gigante. Ela era tão gigante que ela não aceitou entrar no Rio Grande do Sul. Tu entende? Capaz, cara. De tão gigante que era a banda. Não podia estar... e na época não fazia muito sentido mesmo, entendeu? Não fazia muito sentido, porque o Rio Grande do Sul era uma coisa para apresentar as bandas, entendeu? E ela, cara, era uma banda que... Não precisava ser apresentada mais. Vocês não têm noção do que foi o Tarantirissa, cara, nos anos 80. Nos anos 80. O Tarantirissa é dos anos 80. Ali 81, 82, 83. O tamanho que foi. O tamanho que foi, cara. Assim era. E o que era o espetáculo. Porque o Cal, que depois veio a ser, né? Eu vou entrar nesse caminho. Ele era maluco, velho. Ele fazia umas coisas. Ele ia muito para os Estados Unidos na época. Imagina nos 80 o cara ia para os Estados Unidos.
e trazia coisas e era fissurado, era metido pra caramba. Então, cara, o show era um show como se fosse show gringo, entendeu? Tipo, o palco, quando ele fazia o solo de batera, o palco se movia, o praticava da batera ia até a frente. Em 80. Em 80, que não tinha nada. Quer foder. O palco, ele experiência, começava a fazer né? o solo, aquelas bateras bizarras dos anos 80, e ele começava a fazer o solo com aquelas bandanas de tenista, né? E de repente o palco começava a se mexer, o palco ia até lá na plateia, a bateria inteira. Meu chapéu. Começava o show com explosões, cara, ele entrava, o Alemão Ronaldo entrava com uma seringa e jogava coisa na galera com uma seringa gigante. Cara, as pessoas desmaiavam, cara, no show. Era uma coisa louca demais. O Alemão Ronaldo... Sim, o Alemão Ronaldo, que era da Bandalheira também. Sim. Porque daí a Então Bandalheira é. já é uma ruptura do Tarantilista. Entendi. Porque eu tô falando Tarantilista, na verdade, pra mim o auge é pré a saída do Alemão. Né? Porque daí sai o Alemão, briga com o Cal e fica só na Bandalheira, entendeu? Sim. Que é tudo uma Sim. Meu Deus do mas céu. mas eu tava naquele rolo ali todo. Aham. E daí, como eu tava na Bandalheira e o Tarantilista, eu conheci o Cal, conheci o Marcelo. Aham. Eu ficava nervoso, cara, de ir nos ensaios do Tarantilista. Eles me convidavam e eu ficava nervoso, assim, de tão grande que era o Tarantilista. Capaz. E né? o Truda é a minha principal referência, né, cara? Pô, até hoje, o Truda é um ícone, assim. Cara, o Truda, pra quem não sabe, o Marcelo Truda hoje é técnico de som do Duca. Excelentíssimo, um absurdo, ouvido, é um Truda baita não profissional. tem. E eu, Truda é e eu absurdo, escuto é. muito essas histórias mesmo do Tarantino, até muito por ele, né? O Mas Truda é um não cara assim, tinha cara, dimensão pra do mim é uma tamanho. referência de pessoa, porque é um cara 100%, um cara assim, sabe, um cara muito bom, muito tranquilo, Sim. muito foda de ouvido, de tudo, assim. Então, aí o que aconteceu? Mas aí o Truda tava lá no Tara, coisa, e daí o Tara já tava numa fase meio, né, que não tava indo bem e tal, e aí eu falei pro Cal, acho que o Cal veio, eu falei, Cal, quer tocar batera? E ele, vamos fazer uma banda então? Eu vou se for pra fazer uma banda. Eu falei, então vamos. Então vamos fazer o Cidadão Quem? Daí a gente fez uma lista de nomes e ganhou o Cidadão Quem na lista. Pra eleger o E nome aí da em banda. 89, então, a gente começou o Cidadão Quem, aí botou na rua em 90, né? Começou a fazer shows em 90. Sim. Daí o Tara já tinha parado, a Bandalheira continuou, eu saí da Bandalheira. Não, fiquei na Bandalheira ainda um pouco, eu acho, ali. E fiquei. Fiquei porque eu fiquei na Bandalheira até 92, né? Junto com a banda. Junto com o Cidadão Quem, Porque o Cidadão Quem foi pra estrada, mas não tinha disco, né? Aí a gente começou... Porque naquela época também que era diferente. A É gente isso que eu- primeiro ia pra estrada. Isso que eu ia te E perguntar. depois fazia o disco. Vocês né? montaram uma banda, juntou o pessoal, tá, não, é isso E aqui, aí o ia nome pra é esse. estrada. Qual foi o porque primeiro é o certo, ato? né, cara? Por que tu vai fazer um disco? Tu nem sabe ainda como é que tá acontecendo, como é que toca. Mas como ia é pra que estrada vocês ligando pros caras, ó, queremos tocar aí, Sim, como é que foi vamos isso? E tocar. tocando cover. Não, nunca cover. Nunca? Não existia cover naquela época. Não. Ninguém Sempre fazia a banda tinha que ir com autoral. Claro, Só autoral. Se quiser, quer. Se não Tu quiser, não montou um quer. repertório, fez Que um show de massa. Sim, autoral. mas também a gente não era ninguém, né? Eu já Não, mas tinha tava disco solo, eu já era da Bandalheira, ele Sim, era do tinha nome. Tarantilista. A gente carregava aquilo tudo. Claro. Né? Porque isso é uma coisa que tu tem que alimentar, né? Mas quando tu ia pra estrada, vocês iam pra estrada de que jeito? Qual foi o ato de ir pra estrada? Assim, Tu não, diz vou ligar pro cara e vou oferecer meu show. Eram vocês que... Cara, eu nunca fui muito dessa parte de vender show, Sim. né? Mas o Cal, por exemplo, ele muitas vezes foi o empresário da banda, né? Ele ligava pros caras e dizia... Mas não, sempre tinha empresário naquela época. Sempre Entendi. tinha. Porque era uma estrutura já que andava. Sim. Então sempre tinha empresário naquela época. Eu me lembro que foi o Fedrizio o nosso primeiro empresário. Antes do primeiro disco. Sim. Então ele entrava junto. O empresário ele entrava junto no projeto da banda, entendeu? Era um integrante. Era um integrante. Então cara, o Fedrizio é animal, velho. É. O Fedrizio é Cascudo. foda. Não sei se já ouviram falar dele. Luiz Não. Carlos Fedrizio. Luiz Paulo Fedrizio. E agora eu não lembro, Fedrizio, se o teu segundo nome é Paulo, é Carlos. Mas é o Fedrizio, cara. O Fedrizio, cara, Botou a banda pra correr. botou a banda pra correr pra caralho. E aí a gente fez o primeiro disco, né? Gravamos o primeiro disco. Que daí tudo é peitaço também, né? Tudo é peitaço. Vocês mesmos pegaram o dinheiro do show e investiram no disco. A gente pegou eu peguei um dinheiro de adiantamento da editora. Qual editora que era? Na época era o Warner. A Warner. Peguei adiantamento da editora de um disco que ainda não tinha saído para pagar com, entendeu? E aí peguei o adiantamento, paguei a gravação do disco e a gente lançou esse disco. E aí quando foi negociar o lançamento do disco, consegui lançar pela RBS Discos Som Livre, né? Uhum. Cara, aí eu consegui mídia de TV. Desculpa te interromper, mas quero fazer uma pergunta que é... Voltando um pouquinho, dando um passo pra trás aqui. Antes de tu montar Cidadão, ou nesse período, tu já tava escrevendo? Sempre escrevi. Sempre? Sempre, nunca E parei. que era uma pergunta, onde é que tu Desde- começou a escrever? Com 11 anos.
Com Já 11 tinha composições desde que quando começou a aprender a tocar Centenas, violão, Centenas de composições. tu começou a compor. Sim, foi a primeira coisa Era que eu algo fiz. natural, tanto quanto tocar. É porque, na assim. verdade, eu comecei fazendo poesia. Porque Legal. todo mundo começa fazendo poesia. Aí eu comecei a tocar, e tu junta as poesias Aí tu vai com o que tu melo- toca, né? Sim. Então eu sempre fiz música, né? Sempre, nunca parei de fazer. Então, quando foi montar o repertório da Cidadão, tu disse, não, peraí, que eu tenho umas... Sim, tinha 200 Muita músicas. música. Ah, por isso que Vamos- tu já tinha um autoral já pra sair Sim, pra rua, né? Aham, exatamente. legal. Isso, aí a gente saiu pra rua e aí era super rock, né? E Carona, essas músicas são... Carona ainda é da minha carreira solo ali. Tu não contou a A história da primeira, Carona. a primeira gravação que eu fiz de Carona não tinha Cidadão Quem ainda. Ah, Era com o Júlio Falavinha na batera e Ivan Miller no baixo. Conta a história da Carona bem rapidinho, que Aí é a muito Carona, legal, cara. bem nessa hora, é melhor contar agora pra não Que é quebrar muito a legal cronologia. essa história, tá? Eu tava fazendo um show da Bandeleira. E aí a gente tava voltando e a gente sempre ia de ônibus. E eu pedi pra eles me largarem na frente da Crocodilos, que era um agito ali. Eu tinha 18 anos naquela época. E eu tava afim de dar um rolê ali depois do show, né? E aí eu falei, vou a pé daqui pra casa e passo na frente da Crocodilos pra ver como é que tá o movimento. Mas isso 3 da manhã, né? Aí tá, desço do coisa, vou indo pra casa. Quando eu tô indo pra casa, assim, cara, para uma Kombi. E desce, cara, uns 15 malucos e umas meninas, uns 15 malucos da Kombi. E falam, ô. Eu falei, os caras devem estar no show, né? Querem me pedir um autógrafo. Não me lembro de mais nada. Só me lembro que eu tava no chão, cara, sendo Apanhou pra chutado. cacete, Apanhei pra cacete, os caras me quebraram o arco zigomático aqui. Caramba, mas por nada. Porque na época era a época das gangues também. Ah, Não sei se o pessoal sabe disso, mas Porto Alegre teve uma época de gangues, capitaneado pela gangue da Matriz, né? Que matou gente, né? Uma coisa então essa era horrível, uma né? gangue em formação, Uma gangue deixou que... uma vítima dando ou sopa. me confundiram, acho que me confundiram. Tive a impressão Pode que me ser. confundiram com alguém de outra gangue, né? E aí, cara, me detonaram. Aí fui pro hospital, pronto-socorro e tal. Caraca. Aí Só fiz uma que- cirurgia na cara, que é o que eu tava falando do lado ali, pra puxar o osso de novo, né? Caramba, chegou nesse nível. Chegou, cara. E Foi aí tu horrível. escreveu a música. Aí eu fiquei no hospital e aí pensei, pô, carona a gente pega e não escolhe onde vai parar. Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar. Pô, vamos dar um tempo nisso aí. E as tuas músicas todas são baseadas nas tuas experiências. Sim, sempre são. Sempre né? nas suas experiências, assim. É. Ah, E que às massa. vezes devaneios e tal, mas basicamente nas experiências. Legal. Nossa, Sim. cara, sensacional escrever essa Deixa eu música. pegar o gancho do álbum ali da editora. Como é que vocês chegaram como é que tu chegou na Warner ou como é que vocês chegaram pra pegar essa grande Cara, editora sempre e são tal? contatos, né, cara? Sempre são contatos. Esse povo tá sempre também meio ligado no que tá acontecendo, Uhum. né? Na época eu tinha uma visibilidade. E eu não vou saber te dizer agora quem me indicou, Sim. mas liga pro fulano, o cara é da editora. E Fala era que o tá único montando meio uma naquela editora época que- de cara, se ter um é. álbum ou conseguir produzir um álbum. Não existia cena independente, né? Cara, existia cena independente. Tipo, de Existia, tu criar não, teu álbum e tu claro, distribuir? Que é o que eu falei do Nelson Coelho de Castro. Se não me engano, ele fez independente, sim. Tu podia fazer independente. Mas era muito mais difícil, né, cara? Sim. Era muito mais difícil. Esses anos, final dos anos 80, porque aí eu tô falando mais do final dos anos 80 e todos os 90. Cara, era gravadora, não tinha outro caminho, Sim. né? Era muito difícil. E porque com a gravadora que tu conseguia isso, como eu falei, mídia de TV, né? Uma coisa Ela que impagável. abria né? mais caminhos, Ela além abria de caminhos, investir um pouco E no ela, álbum. mas alguma ela coisa assim. também, aquela coisa de doar a alma, né? Era mais ou menos pegava a tua alma. Até hoje eu brigo com isso, né? Até hoje eu Tu batalho. sente. Eu sinto os efeitos desse vínculo que é bizarro, né? Porque eles ficam com a tua obra para a vida toda e para depois que tu morrer em todos os planetas que foram colonizados. Nossa Tem no Senhora. contrato escrito isso. Inclusive em lugares fora do planeta Terra. Tem... Ipsis não. Líderes, assim, tá Ipsis- escrito? Tá escrito No isso? meu contrato tem. Não sei se for a música pra Júpiter. No Tem contrato. no contrato. Tem que pagar ECAD em Júpiter. Tem que pagar para ele. Eu tenho que dar os Os caras se 25% que amarram. eles têm para eles. Eles que Porque recolhem. eles são Mas o problema da maior obra, né? O que é pior ainda, não é só fonograma, né? Da Que é obra. da obra. Da Não é do obra, não é do fonograma. fonograma. É Da porque a obra. editora pega da obra, né? A editora pega da obra. Então, claro, naquele momento era importante. As editoras, de certa forma, sim, ajudaram, né? Mas o preço foi muito alto, É, né? exatamente. Porque, cara, aí eu consegui me livrar de exclusividade, de coisa por um tempo, mas a obra fica. E aí, cara, hoje em dia, quando me pedem música para filme, coisa, às vezes a editora é um problema. Até hoje. Porque é uma burocracia muito grande na editora. E às vezes tu perde grandes projetos por causa da burocracia da Mas editora. ela tem o poder também de barrar. Ela tem que assinar. Ela tem que assinar. Ela tem que assinar. Ela então, não pode dizer não, mas até assinar ela, é 20 anos. cara, ela não pode dizer não, mas ela pode botar condições que
que viabilizam um negócio, entendeu? E vários eu já perdi por causa disso. Imagina. Então eu ainda estou tentando me livrar dessas coisas que ficaram para trás lá dos anos 90. Dos Existe anos uma maneira de desvincular isso hoje? judicialmente, né? Só. Ou Tá. num acordo. Ou comprando, né? Mas como assim, Teoricamente, né? comprando a tua Comprando própria- os 25%. Os 20%. Comprando dele, parte da tua própria obra. É complicado. Cara. Não, Caramba. Bom, mas aí por network, querendo ou não, isso já era, né? Tinha contatos com gravadoras. Sim, aí Tu mandou a Cidadão lá pra galera. aí eles toparam lançar, aí lançaram com mídia de TV, imagina. Cara, e daí naquela época a TV era a única coisa que existia, não existia nenhum tipo de telefone, a não ser aquele fixo lá que alguns tinham, né, cara? Então o que aconteceu, cara? Cara, começou a estourar uma música atrás da outra daquele disco. Aí saiu da Ipanema e foi pra Atlântida. E aí, cara, bombou Atlântida, RBS e as outras rádios e... Cara, e aí foi uma loucura. Provavelmente foi aí que eu conheci, provavelmente também. Foi que tu conheceu. que eu Daí, conheci cara, estourou escutando Carona, na estourou rádio. Larry Cherce, estourou Por Você, daquele disco, estourou Na Jaula dos Animais, estourou... Cara, vários estouraram mesmo. Claro, ficaram pra hoje, vamos dizer assim, quase nenhuma, porque é muito tempo, mas Carona as pessoas conhecem, né? Larry pedem Cherce bastante. também pedem, né? Mas assim, foi um disco que estouraram várias músicas. A gravadora E aí- influenciava nas decisões contigo? Nesse caso não, porque a gente vendeu o disco pronto, né? Pronto. Mas depois sim. Mas nesse disco, a vendedora de mas já tinha olheiro de gravador e já tinha produção. E aí, por exemplo, Pinhal foi barrada nesse processo, né? Essa história também é incrível também. E aí depois foi barrada pela gravadora mesmo. Mas, cara, então a gente saiu, estourou. Aí o Fedriz e Marconi, nunca me esqueço, foram 100 shows naquele ano. Meu 100 Deus. shows. Você lembra o ano? Foi 92, 92. o lançamento do coisa. 100 Aí, claro, aí eu shows. tive que sair da bandalheira, né? Sim, não tinha Foi aí mais. que eu saí É, da é. bandalheira, e daí ficou aí o Cidadão quem entrou, então, de cara, assim, entrou super bem, né? E daí, aí rolou uma coisa muito louca, cara. Porque eu tinha uma imagem muito massa na cidade, assim, e no underground da cidade, sabe? Quando a gente foi para uma super exposição, esse underground todo nos abandonou Ah, é? e nos rotulou de trouxa, entendeu? Caramba! Então a mesma música que tocava, boa cena a gaúcha. mesma música que tocava, exatamente o mesmo fonograma, que era massa, passou a ser trouxa, ruim, trouxa. pra essa galera toda mais cool, mais Porque vocês escolar. tiveram uma exposição maior, Porque a exposição uma foi muito notoriedade grande, maior. Eles estão se vendendo pro sistema. Isso mesmo, isso mesmo. O problema do underground é esse, né? É. Ou eles vivem pra morrer underground. meio autofágico, né, cara? Coisa louca, se alimenta do próprio carne. Exatamente. Mas enfim, cara, aí foi, né, cara? Aí um cara viu lá eu me lembro que viu lá no Rio, cara, a repercussão disso. Porque daí começava a sair em coisas nacionais, né? Esse fenômeno. Aí o cara me ligou, pô, sou da Poligram e tal, e aí quero gravar vocês, vamos para os Estados Unidos fazer um puta disco, que a gente foi fazer o A Lente Azul nos Estados Unidos. Aí já com uma estrutura gigante, $200 mil custou o disco, aí foi uma loucura. Cara, né? tem tanta história, assim, que nem eu disse no começo, né, eu sou privilegiado porque eu ando com o Duca bastante, porque a gente trabalha junto e eu escutei tanta história que não tem como fazer num podcast só em uma hora, né? Que tu falou agora de viajar para os Estados Unidos, porque é uma experiência pra galera que tá assistindo, né, Duca? Ele me falou uma vez uma história, tipo, eu fui gravar fora pra entender qual era o método, qual era a sacada dos caras pra tirar aquele som bom. O mote desse podcast, que é muito também a questão, também entra na questão técnica mais, né? Eu já era muito ligado em engenharia de som, né? Porque quando me chamaram para fazer o disco lá, voltando lá para 86, lá no Castel Novo, eu já comecei a mexer. Porque era o meu disco, eu estava fazendo experiência, como tu falou, né? E era mesmo, uma baita de uma experiência. Então eu que toquei o disco. Tinha um técnico, Sim. mas eu tocava o disco e ali eu comecei a aprender. Com 16 anos eu comecei a mexer e comecei a fazer. E aí faltou falar da demo do primeiro disco da Cidadão Kane, que é o grande erro que eu cometi na vida como engenheiro de som, né? Que aí eu também produzia demo. Antes de gravar o disco, eu fiz uma demo. Tá. Pra tentar vender o disco antes de gravar, pra não ter que eu bancar. Sim. Tu entendeu? Entendi. Porque a gravadora poderia ter comprado antes, e daí eu não precisava ter gastado pra, né? Pra fazer. Não precisava ter pegado esse adiantamento, né? Sim. Então, são coisas da Sim. vida, tu não pode parar, eu acredito, não pode parar. Ah, não consegui uma gravadora, então não vou lançar. Não. Sim. Mesmo eu com a visibilidade que eu tinha, eu não conseguia a gravadora antes que apostasse. Mas... Só depois que o disco estava pronto é que os caras apostaram. Porque era menos custo pra eles também, né? Naquela época eles precisavam ouvir também. né? Claro. Então o que aconteceu, cara? Quando eu fui fazer a demo, eu não fiz na Tech Audio, eu fiz no estúdio do Casado. E eu fui engenheiro, porque ele era meio no arrego, assim, e ele falou, tá, e eu já tinha feito o meu disco solo lá, eu achava que eu manjava pra caramba, né? Só que naquela época era tudo analógico, né, cara? Não tinha nada digital, nada digital. E eu tava fissurado no lance das guitas, eu queria muita guita. Então o que eu fazia? Eu gravava um canal de guita, gravava 2 canais de guita
e reduzia para um canal. Gravava 2 cartazes e reduzia para um canal. Entendeu? Sim. Botava um timbre mais grave, um timbre mais médio, ou um timbre mais agudo, um timbre mais médio, dobrava a guita e jogava para um canal, porque a gente só tinha 16 canais para botar tudo. Sim. Imagina, eu tô lá produzindo meu disco agora, já tô com 40 canais, nem acabei de gravar. Então a gente precisa de muito canal e ia reduzindo. Só que, cara, quando tu reduz, dependendo da mesa, inverte a fase. Entendeu? Sim. Cara, eu gravei, ficou lindão o disco. Aí fui lá mostrar pro Renato Alcha na Tech Out. Cara, aí quando eu chego, ele foda, né? Cara, animal de bom, um dos melhores engenheiros que eu conheço no mundo, né? Duca, deixa eu só fazer um teste aqui. O cara apertou no mono. Quando ele apertou no mono, cara, simplesmente ficou só baixo e bateria. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Sumiu tudo. E, cara, não tinha recall naquela época. O recall era tu tinha que voltar lá e fazer tudo que tu fez. Tudo de novo. Não valia a pena. Caramba. Aí eu falei, meu Deus, Renato, o que aconteceu? Cara, tu inverteu as fases. Aí me explicou tudo como é que funcionava as fases. Aí eu, pá, que cagada, cara. Ele falou, não, Duca, se tu quiser, nós fazemos o disco todo aqui. Aí eu falei, bah, eu quero. Aí foi a minha maior aula, porque daí eu, com o Renato Alcha, já ligado, já tendo feito 2 discos praticamente como engenheiro, né? Sim. Aí eu fui para um 3º disco fazendo como engenheiro com o Renato de professor. Aí pronto. Porra, aí fudeu. Aí realmente consegui enxergar ele de engenheiro do disco e eu de produtor e artista. E aprendiz. E aprendiz, né? Ele é muito generoso, né, cara? Muito generoso. Renato é demais, né? E aí ele... Até hoje eu fico toda hora enchendo o saco dele pra tudo, né? Fora. Lá nos Estados Unidos agora, vou comprar esse pré, o que tu acha? Aí ele, esse é massa, esse não é tão massa. Então, cara, aí foi o meu grande erro e foi o meu grande aprendizado também, Sim, que é cuidar com fase, né? Fase é tudo, na verdade, né? Claro. Tudo é fase, né? Então o som, ele é muito vivo com relação às fases, né? De cada som, né, que sai. A gravadora fazia essa distribuição pras rádios ou vocês iam lá bater? Cara, na época a gravadora tinha o próprio... o divulgador, da tinha gravadora. Sempre teve, até muito depois era só o divulgador da rádio que trabalhava. E a curadoria das rádios de fato era essa. Pô, essa música é muito boa, vamos rodar. Era por aí. Não, é mais ou menos, né, cara? E sempre foi por aí até chegar nas gravadoras. Aí com as gravadoras complica tudo, né? Porque daí as gravadoras eram na época do Jabá ali. Aí, Sim. cara, tu te rala também. Porque uma coisa que tocava mais espontaneamente, às vezes tu tem... A gente teve casos, cara, de gravadora pedir pra tirar a nossa música pra botar outro artista da gravadora. Bah. Eu me lembro que era o Bon Jovi na época, que eles queriam trabalhar o Bon Jovi. E aí a nossa tava tocando por ser espontâneo. Aham. Eu me lembro que o Segundos era primeiro lugar na Atlântida. Primeiro. Eu escutava 2 muito. semanas em primeiro lugar. E eles pediram para tirar o Segundos. A gravadora Aí dele. o programador da rádio, uma vez eu encontrei ele falou, cara, pensa aí na tua gravadora, porque os caras, vocês estão em primeiro lugar, não vou tirar. Né? Sim. Mas os caras pediram para tirar. Então, cara, é punk, cara. É punk, é. Que loucura. É. E tem a história do Pinhal também, né? Que isso aí também, pra mim, É, também o uma Pinhal coisa eu absurda. gravei, eu compus lá antes do primeiro disco, aí tentei botar no primeiro, não entrou, tentei botar no segundo, não entrou, e só fui botar no terceiro. E o argumento era sempre que era muito regional, que ninguém ia gostar, que ninguém gravadora dizia, não "Ah, conhecia. ninguém sabe o que é Pinhal." Ninguém conhece o Pinhal, mas é uma bobagem, isso é a Ninguém maior pensou bobagem que isso. existe. Isso é o grande erro que a maioria das pessoas comete, cara, é esse deslumbramento de achar que tu tem que ser parecido com o teu dominador, sabe? Não, tu tem que ser tu, tem que ser o mais autêntico possível. É a tua única chance, entendeu? É a tua única Aula, chance. olha isso. De fato. Então, cara, as pessoas querem buscar uma coisa que não tá nelas. Sim, E tá naquela outra pessoa lá, e naquela outra pessoa é autêntico, sabe? sim. Ele tá falando do lugar dele. Então não fala do lugar dele, fala do teu. Que é o aí sim tu tá imitando o cara. Mas as pessoas fazem uma confusão danada, né, cara? Natural também acontecer hoje o isso, né? artista ele quer muito tentar surfar no sucesso do outro, né? Daquele que acabou de fazer o sucesso. Vou fazer igual a ele, quando não entende que não é pra fazer igual, é pra fazer como ele. né? Não referência. igual, como referência. Não, Exato, né? exatamente. Tem uma referência, isso, uma coisa. Diferente do tipo de fazer uma cópia, achar que tu vai ser aquela pessoa. Vai ser aquele... isso é um erro que eu também cometi, né, cara? Eu cometi bastante esse erro também. Tinha alguém que tu te inspirava assim, eu Cara, quero ser esse sim, cara? Tinha muito. Eu era muito fã do Van Halen, eu queria soar que nem o Van Halen e tal. E tem um lado que dá pra suar, mas não dá pra exagerar, né? É. Eu acho que eu exagerei um pouco. Acho que eu... Onde é que isso foi isso esconde a tua autenticidade. autenticidade, Né? a tua verdade. A gente fala bastante sobre Tu isso vê aqui. hoje os shows, né? Tu acompanha praticamente todos os shows, né? Tu vê que a minha força tá no outro lugar, né? É, A minha força não tá ali, a minha força tá naquele outro lugar ali que eu não enxergava. exatamente. E hoje eu enxergo bem melhor, graças ao tempo, à maturidade, à experiência, né? Em que momento que vocês sentaram assim e disseram, cara, a gente não precisa ou não quer mais ter uma gravadora e a gente vai ser independente? Cara, Como que aconteceu essa
Essa ruptura ou... Cara, Essa mudança. são vários fatores, né? Cara, o principal fator, cara, é a loucura que são as gravadoras mesmo, né? De tu ter que dar um resultado para a gravadora que é, às vezes, impossível de dar. A gente estava num momento ali, do que a gente foi para o Independente, que o rock tinha caído. Tu lembra que ano era isso mesmo? Era 90 e quase 2000, 98, né? Sim. 97. 98. Não, 98. Ali era o auge, cara, do declínio do rock, né? E do axé, naquela época não tinha sertanejo ainda, mas era, se não me engano, era axé. Eram as bandas, a nossa gravadora foi inundada por El Chan e não sei o quê. Sim. Cara, a gente ficou muito de lado. Isso, foi nessa época que o cara pediu para tirar. E até pediu para um artista internacional, mas dentro dos nacionais a gente não tinha interesse. A gente não conseguia vender como os caras vendiam, né? Óbvio que não, né? Claro. Vai competir com o Tchan, né, cara? Sim. Não tem nenhuma bunda O Tchan pra tava mostrar. na Globo o tempo todo, E confunde também, né, cara? O Brasil confunde muito arte com outro tipo de entretenimento, com pornografia, com tudo, né? Vende pornografia na música, né? Que é interessante também, não tem nada contra, mas é pornografia, né, cara? Não é... Mas tu sentia, assim, que a gravadora tinha claro... Desculpa, e pra TV era bom, porque era visual, né? Claro, exatamente. Tu lida com esse... que nem tu faz assim, ó, tu olha no YouTube ali, quando tem uma bunda ali, tem 2 milhões de views, né? Exatamente. Então, Nas redes sociais é assim, né? Eles vendiam bunda, né? Que eles botavam aquelas bundas que eram lindas pra dançar e pra... E tomou conta de tudo. E não que não fosse... Não tô criticando a música, entendeu? Não tô criticando... Acho que a música até podia ser boa, mas o apelo era muito grande, Claro, né? Porra, claro. né? E eu não tinha muita vontade de botar ninguém dançando o meu rock ali. Então a gente ficou meio pra trás. Uma assim. bunda no Claro, segundo, se a gente assim. tivesse mais força, né? Talvez a gente tivesse conseguido se manter nas gravadoras, porque a gravadora também, tipo, pode ir embora. Quer ir embora, vai Sim. embora. Não tem... Vocês aí nessa época toda aí, de 92 a 98 ali mais ou menos, vocês estavam mais Rio Grande do Sul ou já estavam conseguindo atravessar o início mais nacional? Como não, é que ali a tava gente já tinha tido música. estratégia? A gente tinha tido música na novela, né? Já tinha tocado no Rio, em vários lugares. Isso nesse período da Poligram, né? A gente tinha tido música na Malhação, já tinha feito incursões assim nacionais, né? Mas nesse momento que não era um momento fácil, a gente não conseguiu assim aquilo que precisava, né? Virar o Brasil, não conseguiu. Aí a gente foi para um disco independente que também gravou nos Estados Unidos, né? Aí tu também, cara, tu vai caminhando e tu vai acumulando público, né? Sim. Mesmo que não seja um público que de repente vá gigante, que vai fazer diferença na compra de discos, mas para um universo independente é mais do que suficiente, né? E daí tu consegue meio que te manter com shows e com, né? Tu vai criando a tua carreira, tu não pode parar, né? Aí a gente foi para um disco independente, que a gente gravou em Nova York, num puta estúdio, que é essa história do Lauryn Hill, do Smashing Pumpkins e tal. E lançou, e aí, cara, olha que loucura, o disco aconteceu de novo. Cara, foi o mesmo caminho. O disco estourou. A gente vendeu pra caralho aquele disco. De forma independente. E aí veio a gravadora querer conversar com a gente de novo, entendeu? Outra. Não, na verdade, todas vieram. Que Aí todas vieram conversar com a gente. Aí meio que rolou um leilão ali, entendeu? A gente vendeu por $80 mil a master do disco. Mas ainda com a edição de obras ou só a distribuição daí? Não, aí a gente fez um contrato para um novo disco, entendeu? E eles queriam comprar aquele disco. Então, na verdade, eu fiz a Warner... Porque é louco isso, né, cara? Eu trabalho muito melhor independente do que com gravadora, porque... Olha que loucura, eu fiz um disco independente, tudo bem, todos tiveram gravadora, mas eu lancei para uma gravadora, mas ele foi independente, e ele fez sucesso e vendeu pra caramba. Aí quando eu fiz produzido por uma gravadora, ele não foi tão bem. E aí a gravadora também se desinteressou e a gente teve que sair. Fiz um terceiro disco independente, bombou, e a gravadora quis comprar e quis lançar outro. Meu Deus. Olha então, cara, é uma merda mesmo gravadora, entendeu? Porque eu não devia ter ido nunca pra gravadora, sabe? Porque a gravadora acaba te estragando, né? Claro. Porque ela acaba criando policies ou planos comerciais. Estratégias, e não é uma coisa direcionada, é uma coisa muito assim. Tem o Tchan, tem o Bon Jovi, tem o Duca. Fica uma bagunça aquilo ali. Eles não conseguem se organizar, eles não conseguem focar. Claro, se o artista... Eles acabam mais
sugando ali enquanto que como tá a dando. gravadora ela é um negócio, né? Ela vai ir onde o fluxo de dinheiro tá entrando mais. Hoje não existe mais as gravadoras, né? A gente pode falar o que a gente quiser delas porque não tem mais força, assim, né? Não tem mais força. Então, mas eles tiveram importância também, né? No momento delas, eu sempre tive que me relacionar com elas e tiveram uma certa importância. Agora, talvez tivesse sido melhor eu ter ficado sempre independente. É que também na época não tinha instrumentos, né? Também eu conseguia... Não tinha como, né? Não tinha como, né? Então, assim, mas isso é interessante. A vantagem é que a gente conseguia capitalizar aquela venda grande de discos quando a gente estava sozinho e ganhar também muito nos shows, né? Depois quando a gente foi para a Warner, aí entra um monte de gente querendo ganhar. Eu me lembro que a gente tinha 2 empresários, a gente tinha na verdade, a gente tinha 3 empresários, era uma cascata de empresários, até uma grande agência, sabe? E aí era todo mundo querendo ganhar naquilo ali. Aí também fica mais difícil, né? Aí foi aí que eu conheci o Tom Capone, né? Que a gente foi pra Warner. Eu queria... Só finalizar o negócio da gravadora. Acho que o bom da gravadora daquela época, apesar de ter tido aquele problema com a rádio, era a distribuição ainda, né? Sim. Era ajudar a música a andar onde... De forma independente, a banda não tinha como, né? A gente tinha que criar alternativas. Eu me lembro que, por exemplo, esse nosso disco independente, a gente fez um negócio com a Atlântida, que eles tinham uma revista, a gente vendia na revista. Então aquilo, cara, motivou a venda geral só ali a gente vendeu 10 mil na revista. E aí a gente vendeu mais, não sei, 20, 30, 40 mil espontâneo por causa da divulgação que a revista fazia. Então, porra, tu tinha que também tu tem que encontrar caminhos, né, cara, para que a tua música chegue nas pessoas. Não é fácil. Hoje em dia tá bem difícil também de achar esses caminhos, né? Que massa. Eu queria partir para um ponto mais técnico, que o Duca é um cara que é engenheiro de som, engenheiro de áudio. Queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Duca, essa parte mais técnica, tu me contou uma história uma vez, você disse assim, cara, teve um momento que eu quis ir gravar fora para descobrir o que esses caras faziam que tinha um som melhor do que o nosso. Na verdade, não é nem que eu quis, é a história aquela da Poligrana. Eles que nos levaram para fora, né? Eu fui assim meio... E eu falei, pô, que legal, né? Vou ter a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, fazer um disco lá e vou descobrir o segredo que eles têm para tirar esse som que a gente não consegue tirar. Sempre deles eram melhores. Isso em 90 e poucos, né? Sempre era melhor naquela época. E aí, cara, quando eu cheguei lá, eu descobri que não era nenhum segredo. É que a gente é relaxado pra cacete. Eu adoro isso. Eu escutei isso. Eu replico isso a filmes também. Cara, né? eu tomei como é que se diz? Eu tomei um suador, né? Os caras me tiraram o couro. Eu pensei que eu tava num nível, eu era o melhor guitarrista. 5, 10 vezes eleito o melhor guitarrista. Chegou lá. Todo mundo curtindo, com aquela onda Tava numa vibe. Sabe, programa, sabe? Uhum. Eu pensei, pô, eu sou o cara, né, velho? Cara, os caras me fizeram ver que eu não era o cara. Que eu era um relaxado, na real, entendeu? Que, pô, cara, que guitarra é essa? Que corda é essa? Pô, toca direito, canta. Pô, tu não sabe cantar, velho. Tu acredita, cara? Eu me lembro que eu levava o dia inteiro pra gravar meia música de voz. E realmente nunca fui cantor, né? Então, imagina, chegar lá, os caras... Eles ficavam te fazendo repetir. Fazendo repetir 1 milhão de vezes. Porque também na época não existia autotune, né, cara? Sim, eu acertava. Hoje tu vai lá, os caras devem deixar. Canta aí, porra. O autotune tá até na música hoje, já, né, cara? Mas então, assim, tu entende? Cara, o nível de exigência de tudo era bizarro. E não era lá na mixagem, como a gente faz aqui, né? Sim. Não, tudo bem, depois a gente dá um jeito. Não existia isso de dar jeito. Vinha lá do início, cara. Não passava. Entendeu? Sim. E aí eles bloqueavam mesmo. Aquela coisa do flow, não. O flow é o seguinte, ó. Tu tá fora, então. Ó, gravadora, não tem como gravar esse artista. Que nem lá o Ringo no primeiro disco, tiraram o Ringo e botaram outro cara. Que loucura. É meio assim, não. Tem que ficar bom. A gente não tem essa coisa tão radical. A gente tem que ser mais... Nisso a gente tem que ser mais exigente, entendeu? Cara, tu quer que fique bom, então, velho, não faz nenhuma concessão. Sem enjambre. Que cabo que tu tá usando? Que corda que tu tá usando? Que instrumento que tu tá usando? Eu não vou conseguir consertar. É ruim, vai ficar ruim. É bom, vai ficar bom. Tu canta afinado, vai ficar afinado. Sabe? Tu canta bem, tu interpreta bem, vai ficar bem interpretado. É quase que matemática. Assim, matemática. Os caras hoje querem resolver tudo no Não, fica mais ou menos, o cara faz olho branco. Não, cara, não, para aí só um pouquinho, vamos conversar. E aí entra o trabalho de produtor, né, cara, que não é fácil. É ser meio psiquiatra, né? Psicólogo, né? Tipo,
É porque eu falei psiquiatra porque eu vi o filme do We Are The World ontem, e o cara fala isso, né, de que o Quincy Jones era, tipo, psiquiatra dos caras. Mas tu tem que ter essa coisa de também não desanimar o artista, eles não tinham muito. Eu fiquei bem desanimado. Mas, tipo assim... Entra o americano grosso que tu falou. Entra o americano, porra, o cara tá fazendo... Mas, enfim, cara, esse caminho, e aí entra o equipamento também, né, cara? O cabo do equipamento, o pré que tu vai usar, para onde tu tá mandando isso, depois que veio o mundo digital. Por isso que demorou muito para o mundo digital aceitar, a indústria aceitar o digital, porque as conversões analógico-digitais eram muito ruins perto do analógico, né? Porque o som analógico ele é a representação analógica do som. Sim. Ele é o próprio som, né? Com um único custo que é o sinal ruído, né? Que é mais alto que o digital. Mas o som é o som. E aí quando tu destrói o som e recria ele lá no digital, ele não ficava igual, né? Então, até surgiu o 24 bits, não se aceitou o digital, né? Sim. E o 24 bits só foi surgir depois dos anos 2000, né? Então, não se usava as ferramentas digitais para gravar. Então, todo o processo, e quando chegava no digital, eles barravam, com razão. Porque, pô, tu fez tudo certinho e chega lá na conversão e destrói teu som. Então, eles até chegar... E aí foi com o Tom Capone que ele me convenceu a entrar no mundo digital. Porque eu vim totalmente conservador Já fiz 2 discos nos Estados Unidos, eu tinha feito 2 discos nos Estados Unidos, né, cara? E analógicos, né? E daí quando eu cheguei, né, no próximo disco que seria o com Tom, e aí já era anos 2000, e daí já tinha entrado 24 bits. Na Toca do Bandido? Na Toca do Bandido. Aí, não, vamos fazer, eu faço tudo aqui, não sei o quê. Eu olhei aquela casa dele, né, cara? A mesa na copa, assim, né? Os caras gravando na sala, assim, eu falei... Será, Tom? Tu acha que dá mesmo? Ele, cara, porra, aí fiz um monte de disco massa e tal. E, pô, legal, vambora então. O Álvaro. Cara, uma família massa que eu tive, assim, que é o Álvaro, o Tom, a família toda do Tom, que o Tom infelizmente morreu, não tá mais aqui, mas a Tan, enfim, cara, toda a galera que ficava em volta, lá, Plínio, todo mundo era tipo uma família que ficava naquela casa, né? Tu chegou a trabalhar na Toca com o Tom? Cara, não, eu fui produtor, ele foi o diretor do disco, eu fui produtor junto com o Álvaro, né? Então a gente, enfim, e depois o Tom tinha interesse também em abrir um estúdio fazer uma toca em Porto Alegre. Cara, eles foram muito generosos comigo também. Eu tenho muito assim a agradecer a generosidade de todos eles, né, cara? Tanta gente generosa comigo, cara, gente genial, o Gessinger, o Renato Alscher, o Álvaro, o Maluli, Benny Facone, Tom Capone, cara, figuras assim mitológicas que têm um carinho por mim que eu só tenho a agradecer. Mas esses e caras, o Tom foi outro, né? Esses caras não bateram na tua porta e te pediram alguma coisa, né? Tu tava te expondo pra aparecer, não, pra eles também, te verem, te claro. conhecer. Eu sempre tive numa batalha muito grande. Esse espaço, essa oportunidade. Eu nunca né? parei de trabalhar, cara, porque também é uma coisa assim, eu sempre tive aquela sensação que eu tive quando meu pai morreu. Sabe, que eu tinha que me mexer. Se eu não me mexesse, eu ia me ralar. Então, essa energia sempre foi a minha motivação, né? Cara, eu preciso... a água bateu na bunda, falam, né? Mas eu senti que a água subiu e que eu tinha que nadar, né? E aí tu embala, começa a nadar, tu não pode mais de nadar, né, cara? Tu começa a nadar porque tu vê que dá resultado, né? Tu se esforça, vê que dá resultado. Eu estudava 14 horas por dia de guitarra. Eu fui o melhor guitarrista do ano. Né? Opa, então, isso me dava grana também. Eu comprei meu primeiro carro com 18 anos. Poxa. Do meu dinheiro, né? Que massa. Aí logo aí fui morar no Rio, aí já conseguia me sustentar. E aí, pô, é um ciclo que tu não quer abandonar, né? Isso. E aí também tem a ver com a arte também. Tu quer que a tua arte continue viva, né? Então aí foi, cara. Aí foi também um baita aprendizado com o Tom. Imagina, Álvaro, Tom. Aí eu fiz outro disco depois do Pouca Vogal, voltei a trabalhar com o Álvaro, que foi o Voz e a Batucada que a gente fez junto. Que é sensacional. Que o Álvaro é foda. Então, cara, tudo isso é muita coisa boa que tu vai aprendendo, que tu vai vendo como é que faz, né? Mas depois tu te movimentou porque tu te mexeu também. Busquei outras pessoas. Depois, enfim, cara, é tanta coisa que até é difícil de falar. Mas não, tem muito. Depois masterizei com todo mundo que tu imagina, né? Desde Benny Goodman, Los Angeles... no Brasil todos, masterizava muita coisa. No Mike Fossenkemper nos Estados Unidos, vários discos fui fazer com ele. Então, tu começa a ter uma rede também de pessoas profissionais da área que são top, né? Que é top do mundo, né? Daí tu começa a te relacionar com eles, de trabalhar com eles também, tu fica ali, né? Tá ali. É difícil de tu também. Não que tu não possa fazer... Por exemplo, um cara excelente, que é o Marcos Abreu, aqui masterizou o último disco. Sim. Poderia ter ido fazer com o Mike, mas...
ou ele fez aqui, fez super bem, quer dizer... O Marcos Abreu assinou muito disco já por aqui. Muito disco bom. Então, também é a questão de tu ter o teu ouvido e saber como eles fazem. Isso tu aprende, né? O que passa e o que não passa, né? Aí é uma coisa muito de ouvido mesmo, né? No fim, tudo é ouvido, né, galera? Não existe... O movimento. Tudo é ouvido. Tudo é tu sacar e tu ver que aquilo tá soando bem ou não tá, né? E não tapar sol com peneira. Não existe tapar sol com peneira. Agora, claro, né, cara? A gente faz coisas boas e coisas ruins. Não é também assim, o cara só faz coisa boa. Não. Às vezes a gente erra. Sim, a gente não tem como passar, não tem como bloquear alguma coisa às vezes, né? Às vezes uma coisa precisa sair, né, cara? E aí, pô, que merda. Eu gostaria de bloquear, mas aquilo eu não consigo bloquear. Determinadas coisas eu consigo bloquear. Por exemplo, meus livros. Apesar de eu ter editora em todos os meus livros, e eu, de certa forma, que é a gravadora do coisa, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Se eu não quiser lançar, eu não faço. É porque também a editora, cara, livro, não tem ninguém dependendo daquilo ali, né? É só eu e a editora, né? Então, quando tu é um artista que tem uma banda ou que tu toca, tu tem já um monte de gente que acaba meio que contando com aquele teu projeto. E que quer que aquele teu projeto ande e tu também quer que todo mundo continue. Então, tu fica um pouco mais escravo de continuar a andar com aquilo ali, né? Cara, eu tenho milhões de histórias pra conversar aqui com ele, mas tu tem alguma coisa, Vitória? Não, eu tenho. Eu quero falar um pouco da cena ali. Eu sempre puxo esse assunto com todo mundo para entender um pouco do que aconteceu e do que acontece hoje, né? Achei muito legal que tu falou vários nomes de pessoas que te ajudaram, te ensinaram, ou estiveram ao teu lado, produzindo e fazendo. E aí a gente teve também que o Fabrício falando que. O Fabrício Beck, né? Falando que tu teve muito do lado da Vera Louca, ajudando também. O quão é importante existir essa... E aí também outro ponto que tu falou, que depois quando vocês tiveram um pouco de autoridade, o underground meio que isolou vocês. Isso. O quão é importante que exista essa cena e o quão às vezes no Rio Grande do Sul ela também atrapalha às vezes, porque... Cara, não, isso é muito importante, cara, porque... Aí eu vou falar um pouco da minha experiência morando nos Estados Unidos, sabe? Assim, os Estados Unidos têm muitos defeitos, né? A gente foi para lá também para criticar eles, né? Claro. A Manu tá fazendo um doutorado, uma coisa sobre internet, e eles que fizeram a parada toda, né? Então, assim, e eles também estão sofrendo com isso, né? Por isso também que eles estão buscando essa forma de entender o que está acontecendo, porque eles muitas vezes criam armadilhas para eles mesmos, né? Mas eles têm uma coisa, e determinadas culturas no mundo, não só eles, mas na Europa também tem isso, eles têm uma coisa de enxergar no outro potencial. E o erro do outro ser uma qualidade. Se ele errou é porque ele está tentando. Boa. Cara, o Brasil, velho, tem um problema de autoestima nas pessoas que elas não enxergam no outro nunca um potencial e sim um defeito, e quando o cara erra, o cara não podia ter errado. Sim. Se tu erra no Brasil, tu é escrachado. Execrado. Execrado. E, cara, o erro é parte do processo de aprendizado. Total. Né? Então, assim, a gente tem uma coisa aqui, cara, da nossa autoestima ser muito detonada, né? Então, a gente tá sempre achando que o outro tá querendo nos sacanear, e no fundo tá sempre sacaneando o outro. Então, cara, essa relação é doente, cara. A gente precisa resolver isso, e isso é muito difícil de resolver, né? Que eu acho que tá tudo na autoestima mesmo, né? O cara se achar, porra, eu tenho potencial e o outro também tem. E se ele é uma pessoa importante e tá conversando comigo, eu também sou. Só eleva a parada, entendeu? Isso. E aqui não, pô, o cara é um trouxa, então eu também sou um trouxa, no fundo. Porque uma pessoa é espelho da outra. A gente só é o que a gente se percebe no outro. É verdade. Né? Porque a gente sozinho não é nada, nem existe, né? A gente só existe através da percepção que o outro tem da gente. Então, se a gente acredita que o outro tá querendo nos enganar, a gente, no fundo, também acha que tá querendo enganar o outro. Cara, isso é uma doença que faz com que as pessoas tenham essa reação infantil disso que tu falou. De defesa, né? Porra, o outro fez sucesso, então é um trouxa. Pois é, tinha muito isso com as bandas? Não, ainda tem, cara, ainda tem isso aqui. Aqui tem uma coisa assim da pessoa te olhar e ela não confia em ti, né? Ela, no fundo, acha que ela tem medo de ti, né? E, cara, nos Estados Unidos eu vejo que a pessoa te olha e te recebe, sabe? A pessoa te recebe e quando tu fala, eu sou músico, ela fica feliz. Tudo é motivo de aumentar essa relação. Sim. E ela se enxergar nela também, pá, que massa, sabe? Isso a gente precisa construir isso, cara. Isso a gente precisa construir. E aí, através de educação, através de cultura, é que a gente foi muito detonado também por causa dos Estados Unidos, né? Porque na época da ditadura, minha mãe
parou de dar aula de história do Brasil e recebeu um livro americano pela aula de cultura americana. Nossa Senhora, que né? loucura. Ditadura financiada pelos Estados Unidos, Sim. quer dizer, então, dominação cultural destrói a autoestima dos povos, né? Então, por isso que os ridículos aqui querem ser americano. Ser americano é ser brasileiro, né? Mas não querendo ser... que nem o lance que a gente falou antes. Sim, não ser como eles, não... igual a eles. Não igual a eles. Quer dizer, ter autoestima, gostar do Brasil, mas gostar do Brasil de uma forma verdadeira, do Brasil, Exato. da cultura brasileira, das coisas que a gente pode produzir aqui e tudo, né? Sem deixar de interagir com os outros povos e tudo, mas não essa coisa deslumbrada, né? De que eu sou ruim e o outro é bom. Cara, a gente tem que melhorar. A gente realmente ficou ruim por causa dessa destruição cultural também, né? Certíssimo. Então a gente tem que olhar pra gente e tentar resolver isso com a gente, né? A gente ser mais solidário, ser mais receptivo, acreditar mais na gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso é um problema. Você fez uma pergunta específica da questão do movimento cultural do underground com o mainstream, né? Mas eu acho que isso é um problema mais da autoestima mesmo das pessoas, de ficar feliz quando o outro Sim. Acho o sobe. caminho. Até porque, tipo, se tem algum, por exemplo, hoje, se tivesse um artista de rock despontando, e a gente sabe que tem vários artistas de rock emergentes ganhando espaço, se ele desponta, ele vai começar a trazer olhos pro estilo e vai ter mais artistas, vai se criar uma cena, porque hoje, por mais que se brigava muito, e sempre se brigou em vários lugares, se tinha cenas do rock gaúcho nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, sempre se nasceu bandas por causa daquilo. Tipo, como falou, tinha o Taranatirista, teve o Humberto, depois teve Bandalheira, teve Cidadão, teve Vera Louca, teve, enfim, TNT, teve Cascavelhas, teve milhões de bandas que foram uma se criando em cima da outra porque a cena foi acontecendo. Aí hoje parece que não tem mais cena. Que hoje, agora, para falar de hoje, aí vindo pro presente, né, cara, depois das bandas e tal, aí hoje a gente vive o que essa coisa complexa que são as redes sociais, né, cara? E a tecnologia, a revolução tecnológica, porque, cara, a revolução tecnológica no mundo é a responsável por essa grande transformação em todas as áreas, né? Com a inteligência artificial ainda nem se fala, né? Então, assim, o mundo está vivendo um grande colapso por causa da revolução tecnológica, né? E, cara, isso é muito sério, isso é muito perigoso, né? Porque ela é muito rápida, né? Ela acontece de forma muito rápida e ela tem impactos muito profundos em todas as áreas, né? Então, nem se fala. Então, assim, a questão da arte, né, cara? A coisa da distribuição das plataformas, de ser o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que hoje tu gera um conteúdo de forma fácil, né? E distribui de forma muito fácil. Aquilo que tu falou de não ter como distribuir, hoje é fácil distribuir. Tu sobe lá no qualquer uma dessas distribuidoras virtuais, né, cara? E a tua música tá no mundo. Mas a tua música tá no mundo, mas não tá em lugar nenhum ao mesmo tempo, né, cara? Exatamente. Então, assim, o impacto que tem isso... E aí eu digo assim, por exemplo, a tecnologia. Eu vou dar um exemplo, tá? Do impacto. Não existe mais nenhum porteiro. Porteiro, cara, existiam milhares de porteiros. Todos os prédios tinham um porteiro. Pois é. Agora, nos últimos meses, eu diria, nos últimos 6 meses, um ano, tá? Porque agora eu estou morando nos Estados Unidos mais do que isso, mas o meu apartamento que eu morava aqui no Brasil, que eu moro, tirou os porteiros, demitiu os porteiros, botou portaria remota. O outro apartamento que eu estou ficando aqui agora, que é um outro que eu tenho, tirou os porteiros, botou a portaria remota. Todos os lugares que eu tinha, tiraram os porteiros e botaram... Esse prédio aqui é a portaria remota? É portaria remota. Então, cara, essa é uma revolução tecnológica que despede, bota na rua pessoas que tinham 30, 40, 50 anos de idade e que trabalhavam a vida inteira de porteiro. Onde que vão trabalhar essas pessoas? Cara, eu tô falando de milhares de pessoas, eu só tô dando um exemplo de uma coisa. E geralmente o porteiro é uma pessoa mais velha que não tem acesso a outras formas de trabalho porque não tem instrução. Meu pai foi porteiro, né? Se aposentou como porteiro. Ele fica ali de boa, entendeu, cara? Ele tá ali, é importante também, ele cuida, ele, né? Pô, é uma relação bonita também, claro, né? Não, é uma relação ótima. Bonita a relação. Então, só que se a tecnologia joga para fora isso, tira esse cara ali que tinha relação com todo mundo. Eu fico até emocionado, cara. Pô, aqueles porteiros lá no massa, eu tinha, sabe, chegava e tratava, e aí no Natal tu leva a comida pro porteiro, e ele tá ali sacrificando, né, cara? Né? Na noite de Natal o cara tá ali pra cuidar, né? Pô, e aí tu tira esse cara e bota uma máquina,
Isso está acontecendo em todas as áreas, né, E cara? principalmente na música. E principalmente que na a gente música. hoje monta um quarto aqui, põe um equipamento e grava um disco sozinho. A inteligência artificial grava pra ti, se tu quiser, tu não precisa nem tocar nada. Tu viu isso? Louco! Não foi tu que me mandou, Vini? Quem é que me mandou um negócio que tu põe lá? Eu quero uma música que fale sobre isso. No nesse estilo ritmo, do no Kalendecker. Kalendecker. Vem a música. Entrega a música pronta. E capaz de ficar melhor que as minhas. Eles entregam a composição pronta. cara, o Fabrício isso Beck falou uma coisa aqui que é muito verdade. Hoje em dia tu não tem mais esse movimento que o Vini gosta de falar, de fazer, vamos formar uma banda. Porque hoje tu faz praticamente... Não tem muito. Tem bandas que estão tentando, começando, mas não tem. Tu não precisa necessariamente dessa não tem mais a troca, física, né? É tudo mais individualizado, mais isso nichado. Muda o ser humano, né? É um outro ser humano que começa a vir. diferente. É diferente. O Duca de hoje não faria a mesma coisa de que fez o óbvio, não tinha como fazer. É diferente. É totalmente diferente. Não que não dê pra... Claro, é que é diferente a dinâmica também, né, cara? A dinâmica. Então, o que eu sinto, assim, é que quem tem mais facilidade, isso não é muito bom, porque... Quem tem mais facilidade de ser entretenimento, né? E consegue se destacar mais, né? Porque aí o cara vai pro YouTube, consegue falar bem, tem destreza, é carismático, mas... E de repente ele toca um som, mas ele só toca um som, né? Ele devia só tocar o som dele, mas ele tem que ser essa outra coisa, né? Então, restringe um pouco, né? O cara que é um cara genial e que toca, ele não tem muito como se mostrar, né? A não ser através do que vocês estão fazendo aqui. Os podcasts hoje são um grande lance, né? O grande lance são os podcasts. Que é um perigo também, né? Porque eu sempre digo, vir num podcast, cara, é se arriscar pra caramba. Obrigado por ter vindo. Não, é verdade, cara, porque tu fala muito, vocês precisam de ter engajamento, então vocês vão pegar as coisas mais radicais que eu falei, né? Fazer um corte. Pra fazer um botar corte. um título bonito. E aí eu só peço a vocês que não editem. Não tirem de contexto, por favor. Não. Porque daí pode viralizar uma coisa que vai me quebrar. Não, na verdade, a gente até tomou uma decisão aqui dos cortes que a gente for postar antes, passar pela curadoria do artista, mostrar a gente. Poxa, cara, isso é muito legal. Se vocês isso é respeito com Sabe por quê, com a cara? galera, porque sabe? é muito perigoso hoje em dia participar. A gente vê pessoas viralizando e se cancelando causa de... Porque foge do contexto. Foge do contexto. Não o era cara que ele falou tava na empolgação e falou uma merda e aí, sabe? Não, e até eu tenho tanta coisa que a gente já conversou no off, assim, que às vezes eu fico preocupado. Será que eu pergunto isso? Será que é uma coisa de se falar? Não, cara, eu acho que dá pra falar tudo, mas só tem que cuidar com isso, porque realmente precisa de engajamento, faz um corte apelativo e aí queima o cara, entendeu? Então, hoje em dia é um perigo, porque a gente fala muito. E daí, quando tu fala muito, às vezes tu não consegue cuidar tudo que tu fala, e uma coisinha tirada de contexto e jogada lá como manchete... Porra, velho. Vira uma outra coisa e fica enorme. E fica enorme, né? Então, assim, e isso é outra coisa, cara, são os algoritmos, né, cara? Isso que a Manu tá estudando lá e que a gente tem que ver que é o capitalismo, cara. O capitalismo é uma merda mesmo, velho. Porque o capitalismo, ele é autofágico mesmo, como eu falei antes do outro movimento. Ele acaba se destruindo, porque... ele é para dar grana, e o da grana não tem limite. Não tem limite. O da grana é o seguinte, se tiver que cortar a cabeça de uma pessoa e botar lá para dar engajamento e para gerar comercial e para gerar... como é que se diz capitalização? Como é que é? Monetização. O capitalismo vai fazer. Entendeu? Ele muda a lei para poder ter uma decapitação. Exato. Bicho, não pode isso acontecer. Tem que ter uma... Por isso que ela está estudando lá a regulação de redes, né? Aí os caras falam, olha os Estados Unidos agora querendo banir o TikTok. Eles estão vendo que isso aí vai dar merda. Sim. Eu acho bonito, eu acho bacana ver isso, cara. Porque os Estados Unidos é da liberdade, e agora vão banir o TikTok. Que liberdade é essa? Sim. Claro, porque no TikTok tem como eles são criados pelos chineses, né? E tem toda a questão de levantamento de dados e históricos e funções. Os Estados Unidos não querem tanto que tem um aplicativo de outro país. Mas lá, então não é liberdade. Exato. Então não é liberdade, porque no momento que restringe não é liberdade. Isso. E não é, cara. A liberdade não é assim. A liberdade não é uma liberdade. Ninguém tem liberdade para fazer o que quiser. A sociedade não funciona assim, cara. Exatamente. Né? Quando tu sai daqui e entrar no teu carro, tu vai parar na primeira sinaleira vermelha. Tu não pode passar na primeira vermelha. Com o risco de matar alguém e se matar. A sinaleira vermelha tá ali para te parar. Para organizar. Para não deixar as pessoas se bater. E tudo é assim, cara. Tudo é assim. Tudo tu tem limites. De fato. Tem uma história do TikTok que é legal na música com a Warner, né? Que o TikTok foi renovar com a Warner os direitos de poder usar as músicas lá da Warner. Acho que foi a Warner ou Universal agora. Acho que foi Universal.
E aí o TikTok queria, não, a gente vai renovar, mas eu não quero mais pagar nada pelas músicas. Por quê? Porque o TikTok se achou como uma plataforma hoje a mais usada de vídeo. A Universal precisa de mim, qualquer músico precisa de mim pra poder estourar sua música. Sim. Então pra distribuição. Pra distribuição e tipo assim, um viral no TikTok, aquela coisa toda. Pra divulgar. E aí o TikTok disse, não, vou renovar o contrato, mas eu não quero pagar nada. E aí a gravadora, eu acho que a Universal disse assim, tá, então a gente não renova, porque vocês não vão usar minhas músicas de graça. Vocês têm que pagar pra usar as músicas. Né? E aí acabou que não renovou e gerou uma briga enorme aí, uns 3 meses atrás, eu acho. Que a Universal tá acusando o TikTok de não querer pagar e o TikTok tá dizendo assim, Universal, vocês vão fazer isso com os artistas de vocês? Bah. Tá ligado? Então ficou essa briga Claro, enorme. é um jogo de poder, né? Exato, porque o TikTok tem uma das maiores mídias do mundo hoje. Mas aí que entra o que eu falei, cara. O mundo resolveu jogar o jogo capitalista. Fez, inclusive, os comunistas jogar o jogo capitalista. Agora não reclama. Exatamente. Porque esse é o jogo capitalista. É um jogo de poder. Exatamente. E de dinheiro. Exatamente. Então, se quer jogar o jogo de dinheiro, então joga. Mas aí vai perder. Exatamente. Né? Porque aí que tá, essa é a questão. Cara. E o maior poder da rede social é essa, né? Tipo, o Instagram, ela se criou como a maior plataforma durante muito tempo pra depois começar a cobrar pra te levar mais longe. Antes ela te levava. O Facebook fez a mesma coisa. Eu confesso pra vocês que eu não consegui entrar no TikTok. É demais pra mim. Não. Eu sou muito velho. Mas tu é super verdade, ativo cara. nas redes sociais, né? Do que eu vejo. Tu acha? Eu acho que tu é. Eu acho que eu sou no limite do mínimo, né? Esse lance, que nem a gente falou agora, esse final de semana, pô, terminamos de gravar e disse assim, não, já tem que ter um vídeo agora que eu terminei. Não, mas isso eu já vou botar esse vídeo desse show. Não, ali eu divulga bem as tuas coisas. No ambiente do Instagram. Acho que o ambiente do Instagram tem um pouco a minha cara, assim, né? O TikTok eu não consigo ver a minha cara, porque eu nem sei direito como é que funciona o TikTok, mas o que eu vejo eu fico um pouco assim. É que o TikTok entrega tudo, né? Eu não sei o que é diferente. Eu nem sei direito como é que é o TikTok. O TikTok tá mudando agora. O TikTok começou a voltar pro horizontal os vídeos e vídeos mais longos. Não tá mais curto. Tá mudando, já tá mudando de novo. Mas a eu lógica do consumo de conteúdo. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tava estudando sobre isso um pouco, sobre as redes sociais. Tá todo mundo lá, Duca. Todo mundo assim, No tipo... TikTok? Eu não tô. Eu achava, até nós brincamos Não, um dia... eu sei. O sei que tá todo Facebook mundo é pra lá. galera mais idosa. Não, deixa o eu falar Instagram assim, é pra nós e o TikTok é pras crianças. Mas não assim, é. eu tenho certeza que eu tem deveria uma estar galeta, lá. Só que também, aí entra aquela coisa que eu falei, que, pô, a gente tem os seus limites também. Às vezes tem que, né? Tu não consegue fazer uma coisa que deveria fazer. Por isso que eu digo, não é perfeito. A gente tenta, mas não é perfeito. Eu deveria estar no TikTok, mas eu teria que contratar uma pessoa, talvez, para organizar para mim essa história do TikTok, porque eu não me sinto à vontade de estar ali. E daí, se eu não me sinto à vontade também, eu tenho medo, porque às vezes também, cara, tu tem que cuidar para não querer. Eu acho que eu deveria estar ali, mas não tenho certeza também. Acho que sim, porque acho que é uma plataforma que todo mundo tá, né? Mas assim, às vezes é melhor tu não estar em alguns lugares. Boa. Né? Porque, de repente, o meu perfil, cara, eu não é assim para ser um artista gigante. É isso que eu te falo, acho que é uma coisa de propósito de artista, né? Tipo, tu tem o teu nicho, o teu público. O meu nicho, meu público, talvez seja melhor eu entender que, pô, o Instagram já me serve ali, até que não sirva mais, porque o problema da tecnologia é que muda muito rápido, né? Mas, assim, um lugar que certamente eu deveria estar e eu não estou, isso sim é o YouTube. Cara, o YouTube Pá, eu não tô. Se o meu canal não tem nada, só tem porcaria, desculpa, né? Mas eu digo assim, não tem assim, sabe? Só tem coisa mal feita, às vezes, e eu não boto nada, Tu nunca deu carinho, nunca tipo, eu faço uma live, eu fiz uma live há 4 anos atrás e uma live agora que fiz de qualquer jeito. Quer dizer, tá lá. Porra, não tem um cuidado com aquilo ali. Sim. Só que, velho, eu às vezes tento contratar pessoas e tal, e não dá muito certo. E aí também eu não consigo também gerenciar tanta coisa, né? Sim. Porque é isso que eu tava dizendo, pô, isso é o ruim de hoje em dia. O cara não tem que ser só artista. O cara tem que ser um gerenciador de 1000 coisas. Tipo, acaba o show, eu tenho, Neto, pô, me manda um vídeo porque eu preciso postar e tal. E outra, as pessoas não gostam também se não é o artista que gerencia. Isso eu sinto. Quando eu vejo, a não ser que o cara contrate pessoas muito boas. É que depende da plataforma. O Instagram tem que ser o artista. Tem que ser o artista. O TikTok e o YouTube quando pode tu ser vê alguém assim, gerenciando. equipe... Ferrou. O Instagram tem que ser o artista, mas o Não. TikTok e o YouTube pode ter uma equipe gerenciando. Pode ser que tenha. Talvez seja um caminho. Eu tenho formato. uma equipe que cuide do TikTok e aí eu fico com o Instagram, né? O Instagram eu sinto até de YouTube, quem eu né? sigo. Se eu vejo que é equipe, eu já paro de seguir. Mas a Porque não, equipe cara, pode cuidar do teu YouTube também, né? pode cuidar do YouTube Do teu também. YouTube, do teu TikTok. Tu ficar só no Instagram. O Instagram tem que ser mais pessoal Tem mesmo. que ser pessoal. Tem que mostrar o teu dia. Cara, eu repito, né? Eu tô sendo repetitivo. Tem tanta coisa pra te perguntar, tanto que tu vai falando, eu vou me Pergunta lembrando aí, porque eu falo das muito. coisas que a gente conversa, assim.
de muita coisa. Essa questão que tu falou, assim, de posicionamento. Pô, talvez não seja importante, não seja bom pra minha imagem, pra minha carreira, estar no TikTok, naquele momento lá. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero complementar. Tu tem teu nicho, teu público, e aí tu tá confortável com esse público que tu tem. Talvez o TikTok seja um lugar pra tu estourar a tua bolha. Pra tu alçar novos isso. públicos, É. entendeu? Sim. Eu acho o TikTok ou outras ferramentas, no caso, né? Então, tipo, tu tem aí teu público, que tu construiu ao longo de toda a tua carreira, que é gigante, mas talvez tu queira ganhar mais público, que é aí uma questão de estratégia da tua carreira, talvez o TikTok seja uma ferramenta pra isso. Não, um exemplo disso é minha filha. Minha filha tem 16 anos e ela não sabia nada sobre o do Galendecker, até que um dia eu levei ela num show e ela escuta pra cacete do Galendecker. Assim, ela tem TikTok? playlist. Não, agora ela vai no Spotify, digo, Mas ela não conheceria através se não fosse pelo talvez ela teria te conhecido pelo TikTok e teria virado mais uma fã. É isso que entendi, entendeu? eu queria dizer. É. Sair dessa bolha. Mas quem é que me mandou esses dias? Eu achei que tinha sido tu que me mandou uma coisa de TikTok que tinha um monte de gente cantando uma música minha, não sei o que. Não tinha fui eu. meio que viralizado. Porque eu uma uso história, muito uma pouco música TikTok minha. também, né? Mas enfim, claro que sim. Talvez seja um caminho, né? E o que eu ia falar é o seguinte, vou dar um exemplo clássico, tá? Disso que tu quer, acho que tu quer abordar, que é a questão do posicionamento, né? Quando a gente fez aquele primeiro disco lá da Cidadão Kane, que estourou aquele monte de música, a gente foi para Atlântida e que realmente foi muito grande, que chegou até o centro do país e que eles nos contrataram. No final desse processo, entre um disco e o outro, que nos convidaram para fazer um programa de TV exclusivo Cidadão Kane. Só o Cidadão Kane. Sábado, 1 hora de programa na Globo, que era o RBS, que pegava o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sim. A gente não devia ter aceitado. Mas a gente aceitou porque é muito difícil dizer não para uma coisa dessa. Mas por que não deveria? Porque foi ali que a gente super expôs. E foi ali, cara, que essa super exposição nos prejudicou no próximo disco. Entendeu? Porque foi muita exposição. E aí, quando chegou ali, que era um programa que se mostrava só as guriazinhas desmaiando, sabe? Uhum. E não era o foco a música. Era o foco o fenômeno. Sim. A idolatria, essa coisa que, não, para aí, eu tô fora. Sabe? Sim. A coisa do cara se achar. Entendeu? Sim. Passou e eu não tinha domínio sobre o programa de vídeo, né? Porque era uma equipe gravando, editando e montando, e o cara que montou e editou queria mostrar isso. Ele não queria mostrar minha música. Ele queria mostrar, olha como os caras são bonitos, como eles são, como as fãs. Que ano foi isso aí? Fenômeno. 94, eu acho, né? 92, 93, 94, por aí. Cara, e aí foi horrível. O certo seria ter dito não. Isso. Não, a gente não precisa de um programa de TV. Dizer não, a gente já vai ter um outro contrato, a gente já vai... É quase impossível, mas o cara que é foda, ele diz não. O cara que é pica, ele diz não. Ele consegue enxergar. Que, cara, eu não preciso dessa exposição. Essa exposição pode ser perigosa. Que demais. Aí eu sempre falo do caso do Peter Frampton, né, cara? Que é meu ídolo, né? Eu até tentei mandar uma mensagem pra ele lá, porque eu tô lá. Desculpa. Não. Pra ver se ele participa desse disco, né? Aí eu mandei, mas ele não me respondeu. Acho que é a equipe dele que cuida. Mas, cara, o Peter Frampton é o meu maior exemplo disso, cara. O Peter Frampton, estudem a carreira do Peter Frampton. Boa. O Peter Frampton, cara, eu não vou... Pode ser que eu erre, tá? As datas, mas em tal ano lá, ele era o disco mais vendido no mundo. Com Peter Frampton Comes Alive no estádio. Mais do que qualquer Michael Jackson. Ele era o disco mais vendido na história naquele ano. Que louco. 1 ano ou 2 anos depois, ele estava caminhando na Sunset Boulevard com a guitarra debaixo do braço para fazer uma audição numa banda cover. Caramba. Então, isso, cara, é um exemplo de não conseguir administrar a carreira. Entendeu? E ele demorou anos para se reerguer e até hoje, agora ele tem uma carreira legal, voltou. Ele é gigante, né, cara? Sim. O Peter Frampton. Mas ele aí, então, se não me engano, não me lembro a ordem, mas o David Bowie chamou ele para ser guitarrista, sideman, e depois o Mick Jagger. E depois que ele começou a voltar a carreira dele. Mas tu imagina, que era um cara que era o cara que mais vendeu disco na história, que é um cantor absurdo, um compositor absurdo, um guitarrista absurdo. O que aconteceu, cara? Ele se superexpôs. Ele aceitou fazer fotos meio sensuais na capa da revista. A mulher dele sacaneou ele, o empresário roubou ele quis se matar, pegou um carro e bateu no muro. Meu Deus. Aí ele mesmo fala, eu era o cara mais bacana do mundo e no outro dia eu era um pôster ridículo preso na parede.
Isso porque foram as decisões que ele tomou Mas de foi topar, de dizer topar, sim pra ser super tudo. exposto, e vamos aí pra se essa perder coisa. no lance de grana, de mulher, de não sei o quê, de bebida. E aí tentou se matar, ficou 6 meses no hospital, aí todo mundo já achava ele ridículo. Ou seja, tu precisa Abandonaram dizer não. ele. Tu precisa dizer não. É que tu já recebeu convite de projetos onde tu disse assim, cara, talvez financeiramente isso vai ser bom, mas pra construção da minha carreira isso não vai ser bom e tu negar? Cara, tem outra, é muito complexo tudo, né, galera? Por exemplo, eu já neguei gravar minhas músicas para algumas pessoas, que eu não vou falar os nomes para não, Claro. né? Mas assim, hoje eu não faço mais isso, cara. Eu acho que isso é um erro. A obra não tem a ver com o artista, entendeu? Sim. A obra não. A obra, cara, todo mundo quiser gravar minhas músicas, galera, gravem minhas músicas, não importa quem é o artista. Eu posso? Qualquer um pode gravar. Porque a obra não é o artista, a obra se descola do artista, entendeu? Isso, Beatles, cara. todo mundo grava Beatles, cara. É. Não tem a ver, entendeu? Então eu errei em barrar. Agora sim, uma participação tua. Alguém te convidar pra participar é diferente, porque tu tá aí vinculando tu pode te expor e pode se ser ruim. expor num não. lugar onde não é bom Até estar porque tem exposto. momentos de carreira. Vou lançar um sempre um álbum risco. agora. Será que gravar uma participação é importante ou não? Tem momentos de carreira e estratégia também à disposição, né? Então isso sim, mas tipo a obra não. E eu já, no passado, eu não deixava. Não, isso Travava, né? isso não pode gravar. Então assim, Mas com uma observação, querendo ou não. Você não vai deixar os caras gravar de qualquer jeito uma música tua, assim. não, cara. Tu dá uma olhada? Não. Só gravei uma Melhor música, nem se escuta. meter. Nem Melhor olhar. se meter, Quer porque lançar, não é lança. tu. É o cara lá gravando tua obra, que massa. Tanta gente quer gravar a obra do cara que até aquele Sim. cara lá grava. Mas que entendeu? estrategicamente também é muito foda. Agora com uma banda do Recife ia gravar um reggae da tua Pô. música. É bom, cara. É. Ele não chegaria lá, talvez, dessa Essa forma. música não chegaria lá. Dele, e não você chegaria imagina. pra esse nicho também. Ele tem que ligar lá pras rádios de Recife, toca minha música aí, daqui a pouco a banda lá monta E se vocês entrarem no Spotify, a mais tocada hoje é dessa banda. Que massa. Entendeu? Tu vê que Então, legal. Então, cara, eu acho assim, ó, agora, claro, cara, é importante saber não fazer coisas. Claro, a administração de carreira é isso. De dizer não, né? Eu conheço algumas histórias, tipo assim, te convidaram pra fazer um projeto. É. E tu dizer, cara, não cabe pra mim Não isso, cabe né? ideologicamente Eu estar- também, né? Talvez Por exemplo, financeiramente ia ser bom naquele momento, claro, mas... ideologicamente, na eu construção, faço músicas, cara, que falam de determinadas coisas, que tem uma corrente, tem um viés, como chama, ideológico, todo mundo gosta de falar hoje em dia essa expressão. Tem sim, eu acredito em determinadas coisas. Eu não posso me associar com uma marca que seja contrária às coisas que eu acredito. Isso. Total. Não posso, eu tenho que dizer não. Ah, mas eu vou te pagar 1 milhão para fazer uma campanha não sei de quê. Determinadas coisas não, né, cara? Então, tu tem que saber dizer não. Não é fácil, né, cara? Aí tem que ter uma coisa que eu lembro de uma reunião que eu fiz, cara. Foi muito engraçado. Era um projeto eu, Frank Solari e Carlos Martal. Antes de tudo isso, lá nos anos 80. E a gente tinha um projeto que era muito legal, instrumental, que foi aquele projeto, não com o Martal, mas eu e o Frank, que a gente fez o Dylan, e que fez a história toda do Bob Dylan comigo, que uma gravadora quis gravar. E daí, cara, a gente foi numa reunião e eu não sabia que o Martal tinha rixa com o cara da gravadora. Uma baita de uma rixa. E aí, cara, aí foi horrível a reunião, porque o Martal aproveitou para descascar o cara. E daí chegou uma hora e eu falei assim pro cara, cara, eu não preciso de ti, cara, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo que eu quero na vida, não sei o quê. Eu tava falando de que eu tava fazendo parecer que eu era rico, mas a minha riqueza não era de dinheiro, entendeu? Sim. Era do fato de realmente não achar que eu me bastava, entendeu? E aí o cara depois saiu espalhando pra todo mundo, o Duque é escroto, rico e fica não sei o que lá. Não era essa riqueza que eu tava falando. É a riqueza de tu achar que tu te basta e tu não precisa de coisas materiais. Ao contrário, entendeu? Tipo, não adianta me fazer uma proposta de 10 milhões de reais agora, porque não é isso que faz eu ser feliz. Não é o dinheiro que vai te comprar. É difícil também tu perceber isso, sabe? De que tu pode ficar numa pior, velho, mas tu tá bem, tu tá equilibrado, a tua felicidade vem de outras coisas, né? Claro que tu tem que sobreviver. Não tô falando, é fácil falar, né? Tu tem condições de falar isso. Não, eu sei que não é fácil, tu tem que sobreviver, tu tem que batalhar para sobreviver, mas isso é o suficiente, entendeu? Sim. Uma vez que tu consegue pagar tuas contas, velho, velho, tá tudo certo, né? Tu não precisa te vender. É que a gente é cultuado a consumir. A consumir. Então, assim, esse disco ter, novo... né? É engraçado que eu tô fazendo uma música com uma menina, que ela é bem bacana, ela se chama Laura Dalmas. Ela era Eu conheço ela. Tu conhece? Tocava no Music bastante. Tocava? Uhum. Então, ela me convidou para fazer uma música e eu topei fazer a música com ela e tal. E tô finalizando a música. E aí ela me falou, Duca, a gente vai fazer uma música de 1 minuto e meio para caber no TikTok. Não. Aí eu falei para ela, pô, interessante, a minha próxima vez vai ter 7 minutos e meio.
caber na vida das pessoas. Deixa eu pegar um gancho, cara. Tipo assim, cara, entendeu? Cara, tudo bem, eu não condeno ela, acho que ela tá, é a geração dela, talvez, Claro. né? Não. Mas eu, cara, Ela tá se adequando. eu até posso fazer a participação na música dela e tudo, não tem problema, lá na onda dela, mas é a onda dela, a minha onda vai ter 7 minutos e meio, entendeu? Então é isso, cara, é tu saber que, cara, foda-se o TikTok, não tô nem aí. A minha música vai começar o meu disco com uma música de 7 minutos e meio. É mesmo? Que vai falar de tudo isso que a gente tava falando. E ela acaba falando assim, e chegou a hora de comprar tudo que puder para depois jogar no mar. Tipo assim, para estragar o planeta e... Sim. É só para isso que tá comprando esse monte de plástico, um monte de merda. Para depois jogar no mar e a gente se fuder. Eu preciso falar de Então- composição contigo, Duca. Que esse é o Sim, principal é. gancho, cara. Outro aprendizado que eu tive contigo, vou falar aqui também, que uma vez... Eu cantava, tu sabe disso, eu já tive e tal. Eu tinha minha banda de rock, Tu cara. canta muito bem. Não, que isso, né, Lu? Canta muito bem, Faz isso, canta deixa- bem, canta ah. bem, canta bem. Mas, cara, eu tinha minha banda de Toca rock, bem. que eu escutava Cidadão Kane nas rádios e tal. E eu me vendi pro mercado, querendo ou não. Porque daí, quando eu comecei a viver de música, eu fui cantar numa banda de baile, eu disse, pô, isso dá grana. Sim, então sim, eu vou me sim. sustentar disso, ao invés de eu trabalhar na contabilidade, onde eu já trabalhei Sim, com contabilidade. sim, sim, Disse, sim, não vou trabalhar, vou ser músico. E eu tava na banda de baile e tal, montei meu... Só que eu tinha um prazer, um gosto pessoal, meu nicho, né, de música. E eu me abri pra ir pra banda de baile, porque aquilo pra mim era uma fonte de renda, era um sustento, é uma maneira que eu encontrei de viver de música, de ganhar dinheiro dentro da música, mesmo sem fazer o que eu de fato gostava de fazer. Enfim, eu não sei se acertei ou errei naquele momento, Tu acertou, cara. né? Porque o que tu não gostava de fazer era trabalhar no banco. Exatamente. Ou no escritório de Vai, contabilidade. Exatamente. Não, eu não me Não arrependo. condenando quem trabalha em banco. Claro. Mas tu não ia querer trabalhar É. no banco, tu não ia querer trabalhar no escritório Não, de contabilidade. de jeito nenhum. Então, Eu nem velho, consigo. tu tava feliz da vida. Muito, Então, muito. Mas o que eu certo, acho o que eu acho que talvez eu tenha errado foi depois também conversando contigo, que foi o seguinte. Sim, dentro da Aí, tua opção. Dentro da aí, minha opção, eu pensei. Aí, quando a minha banda virou uma dupla, que a gente entrou na Ulele Music, que a gente começou a assinou com Sony, não sim, sei aí o quê. talvez fosse a hora de tu... De tomar uma decisão Sim, séria na sim, minha vida. Aí, sim. o que a gente fazia quando a gente parava pra compor o nosso repertório? A gente dizia, o que as pessoas estão ouvindo? O que eles gostam de ouvir? O que o Duque, o que o fulano e o Beltrano consome? Ou seja, a gente sempre olhou pra fora, de fora pra dentro, trazer... Eu acho que isso foi o erro, porque numa conversa que eu tive contigo, eu te perguntei, né, coisa de fã, assim, da van, né? Eu disse, Duca, quando tu senta pra compor, assim, cara, o que tu pensa, assim? Tu tá escrevendo música pras pessoas? E ele falou assim pra mim, eu não sei se eu devo falar isso. Fala. Ele falou assim pra mim, talvez isso soe como Tu falou bem assim pra mim. Eu vou te falar uma coisa que talvez isso soe como egoísmo, mas eu quero que tu entenda. Eu nunca fiz música pra ninguém a não ser pra mim. Ele dizia assim, cara, eu faço música pra mim, porque se eu gosto do que eu faço, eu atraio pessoas que gostam do que eu gosto. E isso se torna uma família. As pessoas que hoje pagam ingresso pra sentar num teatro, me assistir tocar violão e voz, é porque gostam do que eu também gosto. Eu É tomei uma um empatia, soco na né? cara aquele dia que tu falou isso, porque sempre que eu ia fazer música, eu pensava assim, será que eu tô agradando o Vini? Será que eu tô agradando o fulano? Eu nunca conseguia agradar ninguém, eu tirava pra tudo que era lado. Eu nunca parei um dia e disse assim, o que eu amo fazer? O que eu gosto de fazer? E tu me disse isso, não me deu um soco, aquilo foi um tiro na minha cara, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre, não um método, eu não enxergo que tu tem um método de compor, ou inspiração, mas quando tu vai compor, tu pensa no que as pessoas, em como as pessoas vão receber essa mensagem, ou tu simplesmente quer que elas Não, interpretem cara, do jeito não, deles? A arte, cara, é uma coisa absolutamente individual, é uma coisa do sentimento. O sentimento é só teu, entendeu? Ele não tem relação com ninguém mesmo, a não ser as pessoas que tu te relaciona e o sentimento que tu tem. Tu não pode fazer uma obra de arte pensando em como alguém vai achar aquilo. Não tem sentido, não tem nada. A arte, como diz o Oscar Wilde, a arte é inútil. A arte ela tem que ser só admirada, entendeu? Ela não tem que ter um propósito, tá entendendo? Sim. Ela não tem propósito nenhum. A arte é só para te admirar. Se ela tiver um propósito, ela deixa de ser arte. É a corrente do Oscar negócio. Wilde, né? Porque daí ela vira uma cadeira, ela vira um negócio, ela vira um business. Sim. Não. A arte é só o sentimento e o que te causa aquilo. Então, cara, tu tem que virar para dentro de ti e é uma coisa muito terapêutica. E botar para fora esse sentimento verdadeiro que tu tem. E foda-se o que vão achar. Pode ser a coisa mais esdrúxula, escrota e até imoral. Entendeu? Aí a defesa da arte, eu tenho essa defesa da arte, que a arte ela pode ser qualquer coisa, né? Porque ela tem que ser espontânea e verdadeira. Ela tem que ser a verdade que está dentro de ti.
Mesmo que às vezes seja ruim, né? Mesmo que às vezes seja qualquer coisa. A arte, ela é assim, né? A arte não pode seguir caminhos pré-determinados. Então, e cara, o exemplo é Pinhal, né? Uma música absolutamente verdadeira que eu fiz por causa da saída do meu irmão de casa, né? Todo mundo achando que era ruim a música, porque a música era uma coisa muito pessoal minha. E é uma das músicas que a galera mais gosta, né? Exatamente. Porque é uma coisa muito pessoal minha. Mas né? é porque essa é a verdade aí. Porque é a verdade, exatamente. claro. E as pessoas se identificam com a E verdade. óbvio que não vai agradar todo mundo, não é esse. Nem Nunca quero, isso vai nem acontecer. quero agradar todo mundo. Mas as existe, pessoas que gostam do que ele gosta é essa pessoa que acompanha e vai acompanhar ele até o fim. Não, e cantam a plenos pulmões, né? A música, porque, tipo, as pessoas, tu tem que gerar empatia com as pessoas têm que enxergar no artista, na música, na composição, essa energia, esse sentimento e gerar essa empatia. Eu sinto o que ele tá sentindo na música. Isso mesmo, cara. E as pessoas sentem. Sentem, claro. Sentem. E elas daí, motivadas por isso, elas resgatam o sentimento que elas têm por um lugar como o Pinhal. E querendo ou não, que não é Pinhal, pode ser, né? Que pode ser qualquer lugar. Exatamente. É o Pinhal de cada um. Exato. E o próprio artista externa isso de uma forma melhor. Ele, Mas quando claro, ele canta as músicas, tu canta as tuas músicas, tu canta com uma verdade absoluta. Claro. E as pessoas sentem isso sentadas porque na eu plateia, fiz tá motivado, ouvindo? eu fiz na noite anterior a saída do meu irmão de casa pra casar com a Adriana, que é a menina que ele conheceu na Praia do Pinhal. Deixa eu te perguntar, faz parte disso aí. Tu viu que ele ia sair de casa e tu pensou assim, vou compor ou não veio uma coisa cara, assim? eu tava triste, cara, porque, eu ia perder o meu irmão dentro de casa, o meu irmão mais velho, que era a minha Sim. referência. Eu tava feliz por ele, porque Sim. ele ia morar com a mulher dele, e tava melancólico, porque a minha família ia ter uma segunda ruptura. Foi a morte do meu pai e a saída do meu irmão de casa. E eu tinha um piano no meu quarto já nessa época. Sim. Que eu já era o do Calendecra, vamos dizer assim, né? Eu já tinha aqueles discos solos, já tava naquela fase. Foi antes do primeiro disco, mas era ali, 89. E aí eu sentei no piano e comecei a só falar aquilo. Lembrar, né? Até me emociono. Lembrar do dia que eles se conheceram no Pinhal, que ela deu em cima dele, ela olhou para ele e disse, baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara muito concentrado, muito disciplinado, porque o meu pai morreu, ele teve o peso de ter que ser a nossa referência, né? Então tem muita verdade, né? Cara, mas que demais isso, cara, E aí demais. eu escrevi aquilo só falando do que estava dentro de mim, o sentimento ali. E aí, o Pinhal nunca mais vai ser o mesmo. Sim, nunca mais. E tu tem alguma pergunta? Porque a gente nem chegou no Pouca Vogal, na carreira solo, cara. Tem cara. Aqui, porque quando cara, tu falou em dizer não e sims para projetos, né? Eu acho que tu disse sim pro Pouca Vogal, que foi um Aí o baita sim, né? Beto Vamos postou dizer, essa né? semana, vocês viram o post dele essa Não semana? vi. Não. Eu achei muito lindo o post dele, cara. Tem que trazer o Humberto aqui, hein? Ele falou muito lindo, assim, ele falou, aí essa música, tocou a música do Pouca Vogal, e falou, eu tava dando um tempo, tava a fim de parar o Engenheiros e tal, e daí perguntei pro Duca se eu podia abrir os shows do Cidadão Kane de violão e voz. Olha só, né? Aí o Duca falou assim, cara, é ridícula a sua tua proposta. E aí fizemos Pouca Vogal, né? Que foi muito massa. Aí ele fala lá que foi muito lindo o projeto, que a gente fez muitos shows. Mas partiu daí, desse início da carreira solo dele? Porque assim? a gente na época tava se falando, porque a gente sempre se falou, né, cara? Desde sempre, a gente sempre, não muito, né? Mas a gente sempre rolou meio que uma admiração mútua, assim, uma coisa de... Ele sempre curtiu muito eu como instrumentista, como tudo, né? Ele sempre foi um cara generoso comigo, né? E a gente, na época, lá em 84, 85, a gente se encontrava já. Assim, foi na casa da minha mãe, quando eu morava na casa da minha mãe, eu ia na casa dele. E depois a gente parou um pouco, né? As bandas começaram a andar, a gente se encontrou em Los Angeles na gravação do disco esse lá. Eles estavam fazendo o disco e nós também, aí nos encontramos lá. E depois, cara, eu convidei ele para fazer o Acústico Cidadão Kane no Teatro São Pedro, que tá comemorando 20 anos esse ano. Pô, caramba. E ele foi, amarradão, e foi massa. Eu me lembro que ele foi muito legal naquela participação. E aí, cara, veio o próximo disco, que então era o último disco da Cidadão Kane, o Luciano... Não, veio o Gerações da Rússia, eu acho. Às vezes eu erro a ordem. E depois veio o 7. Quando veio o 7, eu convidei ele para compor uma música. Ele me convidou, não me lembro, cara. Também o tempo passa, a gente não lembra direito dos detalhes. Mas a gente compôs a Força do Silêncio, que entrou no disco da Cidadão Kane, né? E aí, cara, a gente tava compondo junto. E ele tava ele me convidou para participar dos shows dos Engenheiros, alguns shows, eu fiz umas participações, ele fez também, como aquela coisa, né, de trocar figurinha. E daí, cara, o Luciano diagnosticou câncer, né, começou a tratar.
ele queria parar o Engenheiros, e aí veio essa história que ele conta, nem me lembro se é verdade. Acho que sim, claro. E aí a gente começou com o Vogal, e aí foi muito legal. Aí a gente produziu um EP, né? Lá no meu estúdio, eu já tinha meu estúdio. E lançamos o EP, fomos pra estrada, depois lançamos um CD em DVD, gravado ao vivo. Show, né? Teve perto de 300 shows. Eu me lembro que eu viajava na época que eu tinha a minha dupla, e, cara, não tinha lugar que eu chegava que não tinha um lambe-lambe, um outdoor, alguma coisa. Brasil falando pouco inteiro, cara, tudo que é lugar. Viajaram a gente foi pra muito, todos os lugares, fez milhares de shows. Aliás, não, centenas de shows. Mas foi muito show e foi muito legal. Assim, eu acho que tem uma coisa ali que é a coisa dele com a letra, né? Que ele é muito forte, ele é muito genial, né, na letra. E na música também, mas eu sou mais forte na música e talvez não tão forte na letra. E aí a gente... ele tem um approach mais assim... direto. E eu tenho um approach mais indireto. Então, a soma disso na composição e na performance, cara, eu acho que deu uma coisa muito única, sabe? Muito única mesmo. Foi sensacional, muito única. Né? E aí, aí foi Pouca Vogal, que é um projeto muito legal. As pessoas clamam hoje pra vocês se encontrarem de novo. A gente fez esses dias um show. Esses dias não, mas teve um show no Araújo que a gente fez, né? Isso que foi legal. E a gente se dá muito bem, né? Eu gosto muito, admiro muito. Nunca mais compôs com ele? Sim, a gente agora fez 2 músicas com ele. Agora nesse? Nesse disco. Ah, que massa. Online, Duca? Cara, eu até vou encontrar ele hoje, né? Mas assim, online. Eu não lembro mais de ter feito composição que não seja online. Com o Thiago. Eu ia perguntar do Thiago York, vocês têm várias músicas juntos, porque a gente nunca tá na mesma cidade. É muito difícil estar na mesma cidade, né? Então, e vem com uma ideia assim, o Thiago te liga, Duca, vamos fazer uma música tal, não sei o quê, tu já começa a pensar, já sai escrevendo. Como é que é esse processo de criação? Essas últimas 2 que eu fiz com o Thiago, cara, eu tinha uma música que tava com problema de refrão. Eu não conseguia achar o refrão da música de jeito nenhum. Aí mandei pro Thiago, será que tu consegue fazer um refrão? Cara, ele mandou um refrão pronto na hora. Eu falei, caraca, é isso. Aí ele me mandou uma música que também ele estava fazendo, e a gente começou a fazer junto essa música. Assim, e a gente faz videoconferência, né, que chama. A gente fica horas ali, aquelas videoconferências. É como se estivesse no mesmo lugar, né? Como se estivesse no mesmo lugar. Aí fica ali... rodando lâmpada. Aí eu e o Thiago, a gente roda uma lâmpada louca. Ele roda uma lâmpada louca, Thiago. Mas ficam bonitas as músicas. Eu acho que Laços, Bilhetes. Essas músicas são lindas. Até Aqui. São músicas bonitas. E ele gravou muitas músicas minhas, né? Também foi generoso, assim. Naquela época, claro, ele estava mais começando, assim, né? Mas ele... foi pra lá pra cima, né? Cara, Bilhetes e divulgou muitas minhas músicas, assim, sempre gravou música minha, né? Então, isso foi muito bom. Ele gravou Dia Especial também, uma galera. Gravou Dia Especial, gravou bossa, gravou música inédita. O clipe do Dia Especial, se não me engano, tem a minha sobrinha. A tua sobrinha, né? Participa do clipe. E tem quase 80 milhões de views, né, cara? Maravilhoso aquele clipe. Então, assim, ele ajudou a minha música a chegar mais longe, né, cara? Então, isso foi muito bom. Bilhetes é muito genial, cara. Bilhetes é uma música já teve bonita. Pelo menos umas 2 vezes, assim, de eu estar ali no backstage do palco e de me emocionar escutando Bilhetes. Eu me emociono quando eu canto também, sempre. Eu me emociono demais. Teve uma vez que eu tava passando por uma fase da vida, enfim, não era nada ruim, mas, quando tu começou a cantar aquela música, assim, eu lá do lado, ficando backstage, olhando assim, mas, peguei o paninho o paninho da guitarra. A panelinha. Sequei com a panelinha e digo assim, que merda, mas, cara, essa música é linda demais. Isso que eu tava falando, assim, eu acho assim, as pessoas não têm que se cobrar também. Cara, só de estar envolvido com música, tá tocando uma banda de baile, tá tocando na noite, isso já é massa, cara. Tu tá fazendo música, isso é o que importa, né? Claro que se tiver um trabalho autoral, aí é o sonho, né, cara? Tu ter as pessoas cantando as tuas músicas, né? É um sonho, mas, cara, se tu tá tocando também, bicho, isso que eu digo, velho. Tu fez uma opção muito massa. Música é uma coisa que transforma. Que leva. É o que tu falou, tu tá ali no backstage e tu tá te emocionando, né? Demais. Então, ia ser difícil, né? Se tu fizesse uma coisa que não é isso. Tá envolvido com música, tu te emocionar, né? Provavelmente tu ia ficar entediado, né? Em outras coisas. Exatamente. Vini, nós vamos em 5 horas, assim. Eu não sei se tu tem mais alguma pergunta. Não, pode. Eu tenho, mas. Então manda pergunta. Eu nem sei quanto tempo a gente eu tô adorando, né? Tá de boa, Duca? Eu sei que. Ou tá chato, quer ir embora? Tu não, fala? Então eu tô adorando. Eu sou tagarela, eu gosto de falar, cara. E eu gosto de dividir também. Eu acho que eu sou um cara privilegiado, cara, de ter tido todas as experiências que eu tive, de ter encontrado tanta gente generosa no meu caminho. E eu me sinto também feliz de compartilhar tudo isso, né? Hoje eu fiz um stories indo te buscar, assim, falando um pouco. Eu tava um pouco receoso quanto aos conteúdos, assim, tipo, porque às vezes eu sou um pouco crítico quando eu olho as coisas na internet, eu fico olhando assim, digo, mas isso é raso.
Isso é fraco, isso é mais do mesmo, isso é óbvio. E às vezes para as pessoas não é óbvio, não é raso, não é para o que é para os outros o que parece ser para nós, né? E a gente está falando aqui justamente isso, além de que eu considero do informativo todo esse papo para a galera que está começando, ou para a galera que está no meio do caminho da música, que está tendo isso como uma inspiração, né? De dizer assim, peraí, o cara foi estudar 14 horas de violão para se tornar, e de guitarra para se tornar o melhor guitarrista, né? O cara sentou e foi compor, o cara foi mostrar, o cara formou banda, o cara fez show. Isso é inspirador para talvez o Neto de anos atrás que eu não tinha acesso a isso, a ver um cara que nem tu falando isso, para dizer assim, cara, quer saber? Foda-se, eu vou fazer música pra mim, vou fazer música, vou fazer o que eu gosto. E outra coisa, não precisa ter medo de fazer isso, né? E outra coisa que eu ia dizer é que nunca é tarde pra nada na vida. Porque tu sempre vai olhar pra trás e dizer, puta, eu achava que era tarde lá e eu já tô aqui, e eu devia ter começado lá. Então, assim, nunca é tarde, cara, porque o tempo vai passando e nunca é tarde, sempre dá. O Harrison Ford era marceneiro, estourou depois Ele que construiu o estúdio do Sérgio Mendes, que eu até conheci lá em Los Angeles. Ele construiu o estúdio do Sérgio Mendes. Que massa. Harrison Ford. Ele foi o marceneiro. Doido, cara. Olha que louco. Então a vida tem muitas. A vida é oportunidade o tempo todo. Todo dia é uma oportunidade. E persistência, né? Também, né? E persistência. Porque na música, a carreira, não é que ela demora pra acontecer, mas tu precisa construir ela a longo prazo, né? E, cara, o principal é o seguinte, cara. Tu tem que fazer o que tu gosta e tu tem que viver com quem tu ama. Se tu faz essas duas coisas, cara, velho, não tem nada mais importante na vida e nada te abala. Né? Quando chegou a pandemia. Cara, eu sou músico, eu faço o que eu gosto. E eu tô casado com a mulher que eu amo, tenho os filhos que eu amo. Nada me abalava, assim. Abalou, claro, mas tu consegue ficar centrado, porque tu faz o que tu gosta. O que não te abalou foi essa questão, tipo, não posso trabalhar, o que eu vou fazer? Claro, mas que vai acontecer? Tu tá centrado ali, tu tá bem, tu tá feliz, né, cara? Porque tu tá fazendo o que tu gosta e tu tá vivendo com quem tu ama. Acho que essas duas coisas são duas regrinhas da vida, né? O que eu vejo a galera falar assim pra nós, né, Vini, principalmente, assim, cara, eu não sei em que momento eu vou tomar essa decisão, tipo, de largar o que eu tô fazendo pra tentar alguma coisa com a música. Porque talvez eles enxerguem só uma possibilidade dentro da música. O Duca é um exemplo disso, que é produtor, engenheiro de som, gravou trilha. Isso é coisa tocou assim, não se importou, não, eu vou tocar no bar sim. Claro que sim. Né, no começo. Cara, tu não pode ter essa coisa de achar que... É o que eu falei, o autônomo não pode se dar o luxo de querer fazer uma coisa só ou ser... A gente não, cara, tu tem que te virar. E é gostoso, tu pega uma coisa que tu faz, tá? Eu, no meu caso, tá? Eu sou, vamos dizer que eu seja um artista da música que canta e toca as suas músicas. Mas, cara, eu lanço livro, eu produzo outros artistas, eu sou engenheiro de som, sabe? E tudo isso pode me dar uma grana também. Tu tá entendendo? Exatamente. E é prazeroso, porque tá dentro do meu leque de Já coisas. fez trilha de cinema. Se eu sou músico e sou cantor, eu posso escrever um livro. Porque é letra, livro, literatura. Obra litera musical pode ser só literal, só literatura. Então, eu escrevi livros, porque é massa fazer também. Pô, eu sou fascinado com estúdio. Isso é uma cachaça pra mim, né? Então, porra, velho, por que eu não vou produzir um outro artista? É produzir vários artistas, né? Sim. Então... é massa também. É outra fonte de renda outra também. Fonte de renda. Então, assim, as composições, direito autoral, tudo. O dia, cara, a vida, quanto mais coisa tu faz, mais tu consegue fazer. Bom, hein? Esse é o ditado. Não, isso que eu nem te falei, que ele pula de paraquedas, que ele anda de roller, que ele anda de skate, que ele surfa. Que eu sou capitão pilotando. Ele pilota, ele já fez curso de helicóptero. Entendeu? Tu tá achando que é o Pablo Marçal? Não existe aqui, meu irmão. Não, é sério, cara, isso. Cara. Quanto mais coisa tu faz, mais tu consegue fazer. Se tu para de fazer, tu começa cada vez a fazer menos. Então tu tem que fazer um movimento contrário, mete coisa pra fazer. E ele estuda, cara. Eu impressionante quando ele tava estudando pra fazer, acho que o teste de ser piloto Thunder, ou capitão. E nós tava na van viajando cacetes de quilômetros, sabe? É que capitão é a prova mais difícil que eu fiz na vida. Cara, e ele assim, estudando cegamente, assim, o que tu tá fazendo, Duca? Eu tô estudando pra ser capitão. O cara estudou, cara. O cara foi atrás de... Não é inerte. E a minha nota foi muito boa, cara. Foi bem? Foi muito boa a minha nota. Ah, é? Mas é que eu falei, cara, eu vou... Porque assim, ó, o capitão é a última licença, né? A primeira é a RAIS, a segunda é mestre, a terceira é capitão, é final. Quando eu fiz a pra mestre, eu subestimei um pouco a dificuldade do teste, quase não passei. E capitão, eu sabia que era muito difícil, né? Mestre é difícil, mas... Então eu falei, cara, capitão, eu vou ter que passar. E daí eu
Sabia que era difícil, de verdade. Aí, cara, eu baixei a cabeça, estudei que nem um louco e passei super bem. Se tu estuda uma coisa muito, tu passa, velho. Mas tu tem que estudar muito. Tu aprende, tu vai fazer bem feito. Tu aprende, tu vai entender tudo que acontece. É que o livro é dessa grossura aqui, ó. E são 40 questões, se não me engano, de um livro dessa grossura. Então, cara, imagina, pode perguntar qualquer coisa de um livro dessa grossura. E são coisas complexas, engenharia naval, astronomia, né? Meteorologia, né? Então, são coisas diferentes, complexas, que envolvem cálculo. Aprender a se guiar pelas estrelas. Sim, pelas estrelas. Envolve cálculo, envolve um monte de coisa difícil, né? E que tu tem que saber tudo, né? Tem que saber fazer. Deve ter feito uma pá de música navegando, não? Fiz algumas, cara. Fiz algumas. Pelo momento inspirador. Agora eu tô fazendo lá, né? Quer dizer, eu fiz lá, cheguei lá, baixei a cabeça, cara, compus um monte de música. E tô achando bem bacana, assim. Teve até uma que eu toquei no São Pedro aqui, que eu toquei lá no Timeline e a Kelly se emocionou, que é inédita. E daí o cara pediu, toca aquela que a Kelly se emocionou no Timeline. E eu toquei no São Pedro. Mesmo sendo inédita. Que demais. Mais alguma pergunta, Vinícius? Cara, a gente sempre tem, né? Mas eu acho que a gente deixa pra um segundo tempão, Duca, eu sei que tu tá morando nos Estados Unidos, tem vindo pra cá pra fazer alguns shows, tenho acesso à tua agenda por alguns motivos. E, pô, quando tu voltar, se tu quiser vir aqui de novo, cara, pra nós eu vou te falar uma parada, assim, eu acho que a gente tem uma relação de amizade, eu não preciso puxar saco e falar mais nada. Eu até preciso, se quiser me promover lá. Mas, cara, de todo mundo que a gente trouxe aqui nessa mesa, talvez 90% das pessoas que vieram aqui conversar com nós falaram sobre alguma passagem tua na vida delas. Fabrício Beck falou de jura? ti. Que massa, né? Uma o turma Vera Louca, eu participei dos 3 primeiros discos. Isso. Né? Ele falou. Uma galera, assim, falou de ti. E eu, claro, tendo esse cuidado de que como a gente tem a relação de que a gente trabalha junto, de não ficar provocando isso, pra não parecer assim, pô, o cara só fala do Duca. Em nenhum momento eu falei Duca pra alguém que tava aqui, mas quase todos eles falaram de ti. Dessa referência que não é só pra mim, não é só pro Vinícius, e não é só porque a gente quer pra essa galera que tá assistindo. Eu não sei se a galera que tá assistindo vai assistir todos, vai assistir corte, mas eu queria que a galera tivesse o Duca como eu tenho, como uma referência de um cara exigente, dedicado, estudioso, inspirador. E isso não tem peso pra nós. Não tô te falando isso pra puxar o saco mesmo. Só que isso é uma forma de agradecimento, de ter topado lá, pô, vir aqui, sentar com nós, trocar essa ideia. É muito importante isso pra nós, cara. Parabéns, galera. Tá muito bem feito o lance de vocês. E é importante. Acho que, pô, tem que... faz parte disso tudo que eu tava falando, né? Da importância que é tu construir os caminhos pra tu caminhar, né? E vocês estão construindo um caminho bem bonito. Exatamente. A gente tem uma galera muito bacana que veio, mais uma outra galera que tá vindo e a gente não quer parar. Quer continuar com Boa Diversidade também, com aquele podcast que tu elogiou lá, legal, que é falando da galera na música também. Enfim, acho que o Vini é genial pra mim, um amigo, um irmão que eu tenho. Acho que a gente tem tudo pra ir longe, né, Vini? Pra seguir adiante com o nosso projeto. Falando um pouco do Duca, né? A minha história com a Cidadão Quem é enorme, de milhões de shows e tirar as músicas no violão em casa, sabe? De ouvido, assim, tentar tirar como é que eram só as músicas e tal. Então é um prazer e uma honra. No início era difícil as músicas. Não, ainda é, né, cara? É um prazer e uma honra de tocar pra nem vou falar se essa que vai matar, eu tocar pras namoradinhas quando era adolescente. Toca uns segundos aí pra mim. Ela pegava e tocava o violão. Segundos? Tirava, daquele jeito. Mas na afinação errada. Será que é a afinação? Não, afinação padrão, né? Padrão. Pô, eu nunca toquei segundos na afinação padrão, nem sei como é que toca. Eu não te contei lá em Juí que mas o Vicente me contou esses dias, né? Sabe que essa afinação do Duca é tudo como assim? Agora que tu me fala, eu sempre toquei na afinação normal. Teve um músico que começou a me seguir, que veio falar comigo no último show em Juí. Ele chegou na beira do palco, eu não te contei, né? Ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, como é que é? O que acontece? Eu disse, o que acontece? Eu não consigo isso. Não, mano, tu não tá na afinação, porque ele usa Dad-Gad e no segundo você Dad-Fad, ainda muda pra um fala. Cara, é muito louco, assim, a genialidade que ele tem na construção. Tipo, o Pinhal tem um puta pega-ratão ali pra galera da música. Tá aquilo ligado, ali. Que eu tô porque passando Pinhal, chega, cara. Pinhal, muita gente me convida, vamos tocar Pinhal. Aí me chamam. E tu já sabe que eles vão errar, né? Vai dar merda isso aí. Eles vão errar. Porque tem um pega-ratão de tempo, né, cara? Isso. E de harmonia e de melodia, né? Engana, né? O cara acha que tá numa tonalidade, tá noutra, e acha que tá num tempo, tá no outro. E tá no outro, ele vem uns 40 shows pra achar esse tempo.
Pra mim, um dia me liguei e eu é ali que entra. cara. Mas, cara, é muito tri. E, cara, que bom que tu é um cara super ativo, assim, também, que não para de caminhar, como a gente falou, né? Eu só peço Vida longa, até cara. assim, não desculpas, mas eu fiquei muito mais ausente esse último ano, porque eu tô morando fora, então eu tive que fazer umas vindas mais cirúrgicas, vamos dizer assim, e não consegui estar tão presente aqui com a galera para poder interagir mais, né? Mas agora, a meio do ano, eu tô voltando e vai rolar mais presença, mais show e tudo mais. Vai. Por favor, né? Com Eu tô certeza. precisando. Tá, vai ter. De mais shows. Alguma consideração final, Vinícius? Não, era isso. É só agradecer mesmo a Eu que participação, agradeço, a eu honra. que Já agradeço. cruzamos os caminhos várias vezes. Espero cruzar muito mais, porque Vamos, é sim. sempre um aprendizado, uma troca muito boa, né? Cara? Isso É muito importante. sensacional. E eu quero agradecer a galera por estar aqui com a gente até agora. Obrigado a galera que tá seguindo as redes sociais. Aproveita, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que a gente vai bastante longe e com isso vai ser legal para todos nós. Dizer que o @Vini Oliveira, quem quiser seguir esse jovem senhor aqui de barba branca já, mas que é um gênio do audiovisual, @Vini Oliveira, meu @o Vicente Neto, mas não é porque eu me acho cara, porque tem um cara lá que tem @Vicente Neto e o nome do cara é Vicente Antônio. Eu já perguntei pra ele, cara, tu não pode botar @Vicente Antônio e me dar o @Vicente Neto? Eu tô esperando a resposta até agora, ele cagou tomara pra que mim. ele dê. Ele não me deu, então é o Vicente Neto, @Duca Lendecker, que nem precisa falar, já tem bastante seguidor lá. E segue com a gente, Duca. Mais uma vez, obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Um prazer contribuir. e parabéns, tá muito legal. Bora, valeu. Obrigado. Bate aí. Duca Lendecker! Valeu.